Ok. Roberto? Então, bom, são 4 horas, gente. Boa tarde. Instituto Serra-Pilheira. Tô aqui aonde? Tá aqui, Instituto Serra-Pilheira. Aqui. Então, isso aqui, Natasha deve estar entrando aqui. Beleza. A gente está só esperando os nossos palestrantes todos estarem no ar aqui e tal. A gente está começando o streaming no Facebook. Então, nos deem aí uns 2 minutos aí de resolver questões técnicas. E a gente vai compartilhar na sua linha do tempo. Não Felipe entrou. Tá, então acho que estamos todo mundo aqui. Avançar. Me deem 1 minuto para terminar o streaming aqui e tal. 1 minuto para vocês estarem. E a gente deve estar todo mundo em cima. Oi, Rafael, tá muito baixo o teu volume. Melhor assim ou não? Um pouco baixo, mas dá para ver, cara. Tá. Deixa eu ver se tiver como aumentar mais, o acho que microfone correto. Às vezes ele puxa Aí, para o microfone errado. Agora foi. Melhorou? Joia. Oi, Natasha. Olá, tudo bem? Desculpem a confusão aí com o link. Não. Confundiu aqui o tempo de a gente. Bom, gente, tudo bem vocês? Tá tudo aqui e tal. Deixa eu só terminar o streaming aqui. Feito. Então a gente deve estar ao vivo no Facebook também, ou deve estar entrando pelo menos. Roberto, se puder checar isso aí. Gente, boa tarde a todo mundo aí e tal. Desculpa os 2 minutos de atraso, mas acho que já estamos ao vivo e funcionando legal aqui. Queria agradecer a participação de quem está assistindo aí e tal. A gente tem mais de 50 pessoas online agora já. A gente tem aqui agradecer os 3 debatedores de hoje aí e tal, Natasha Feliz, o Will, o Frank e o Rafa Bento. E eu vou tomar a palavra aqui, eu sou o Olavo, então, sou coordenador dessa Pocilga aqui há um tempo. Mas hoje em dia muito bem assessorado com o resto da nossa equipe. Organizadora do Nobel Science Week, então aqui a gente tem a Roberta Andreev, da USP, o Leonardo, da USP também, o Kleber Neves, da FRJ, o Thiago Lubiana, da USP, o Felipe, da Offline. Mas, enfim, nós começamos de 6 pessoas. E eu queria brevemente tomar a palavra aqui para explicar mais ou menos qual é a ideia do Hack Week e desses debates, onde é que a gente quer chegar com isso. Se a gente vai chegar ou não, é uma outra história, mas assim, o que pelo menos a gente pensou aqui. Então aqui deixa eu compartilhar minha tela. E compartilhar com vocês aqui de onde é que a gente veio, para onde é que a gente quer chegar, enfim, onde é que a gente está pensando nisso. Então, de novo, isso aqui é o debate de abertura de um evento maior, que é o No Budget Science Hack Week, é para ser um workshop de desenvolvimento de projetos em metaciência. Então, sei lá, fazer coisas acontecerem mesmo assim, solucionar problemas, estudar temas que a gente acha importante do processo científico. A gente vai ter 4 debates ao longo do mês aí e tal, sobre comunicação pública da ciência, que é hoje, sobre ciência de evidência e reprodutibilidade, semana que vem, sobre acessibilidade e estrutura de dados, no dia 23 de julho, sobre publicação científica e revisão por pares no dia 27. A ideia é que tudo isso aqui sirva de arcabouço para, enfim, um workshop de desenvolvimento de projetos, que é o Hack Week, que acontece de 10 a 24 de agosto. O No Budget Science existe desde 2016, ele existe originalmente como na verdade, como um ciclo de debates. Aí, tá? A gente começou isso aqui numa tentativa de juntar gente que tivesse cabeça parecida, interesse, na verdade, em projetos de ciência sem custo, que tivesse disposto a compartilhar projetos, trabalhos publicados, ideias, enfim, nessa vertente de que a gente pode fazer coisas, às vezes, sem dinheiro, que resolvem questões científicas importantes. A gente assistiu no FRJ por uns bons 3 anos nesse formato aí e tal, tentando reunir gente interessada em fazer ciência sem custo. Basicamente a ideia é um laptop na mão, uma ideia na cabeça, algum espírito empreendedor e algumas cervejas de isopor. Sempre teve cerveja de graça no evento, né? E isso talvez tenha ajudado as pessoas a virem. Então, assim, por muito tempo, assim, em 2016, 2018, acho que o evento deu certo. A gente sempre teve público, e um público razoavelmente fiel, assim, e tal. Dito isso, em algum momento, depois de 3 anos, assim, e tal, a gente parou para pensar, assim, e, tá legal, a conversa é ótima, a cerveja está boa, mas, assim,
não apareceram muitos projetos ali. Tipo, a gente esperava ser um workshop, um lugar que catalisasse projetos acontecendo assim e tal. E a gente foi olhar projetos que tinham acontecido com base no que tinha sido apresentado no Nobel Science e tal. Cara, e todos que tinham acontecido eram nossos mesmos, assim, tal. Tipo assim, eu, o Kleber, a Clarice, que todo mundo aqui já foi da comissão organizadora. Quem tinha apresentado repetidamente na comissão organizadora, minha mulher. Então, assim, pô, tá muito petit comitê isso aqui e tal. E a gente pensou, tá legal, a gente tá conseguindo debater, mas a gente não tá conseguindo fazer projetos acontecerem. E a gente gostaria de fazer isso. Então, em 2018, a gente matou o evento, na verdade, e ressuscitou ele como uma Hack Week, mas não sei, na verdade, a gente fez uma última edição sobre hackathons em ciência e tal. Então, a gente debateu um pouquinho o que a gente tinha que fazer, a gente apresentou uma proposta do que a gente gostaria de fazer para o ano seguinte. Em 2019, a gente organizou o nosso primeiro No Budget Science Hack Week. Basicamente, na ideia de que, assim, poxa, o que a gente precisa para catalisar projetos? Então, a gente precisa capacitar pessoas em metodologias, ferramentas, com ênfase em dados ferramentas abertas, porque dá para fazer de graça, né? A gente tem que fomentar um certo senso de o que a gente chama de empreendedorismo acadêmico, assim, mas, sei lá, de do it yourself, assim, e tal. E a gente tem que juntar gente, né? Acho que juntar pessoas é a parte mais importante que a gente gostaria de fazer nessa edição do evento também. Então, ano passado a gente fez isso presencialmente, a gente fez um debate parecido com esse aqui de abertura, levantou alguns temas, abriu inscrições, a gente teve participantes aí de vários lugares do Brasil, aí 18 pessoas de 6 estados diferentes se juntaram no Rio por uma semana para desenvolver projetos. Saíram algumas coisas interessantes, ainda que incipientes, nem todas foram para frente, mas assim, projetos em termos de estruturação de dados, como é que eu coloco uma meta-análise, um ensaio clínico na Wikipédia, na Wikidata, desculpa, como é que a gente estrutura dados para conseguir traduzir esses dados para um formato que seja, enfim, ontologicamente organizado, aí, machine readable. Teve um grupo que estudou viés de gênero na seleção dos editais do Serra Pilheiro. O Serra Pilheiro patrocinou o evento e nos forneceu os dados para a gente estudar, foi legal, assim, acho que a gente tentou ver por que entravam menos mulheres, saíam, enfim, entravam mais mulheres, saíam mais homens, e tem mais a ver com a área do que com viés de gênero, enfim, isso é uma outra história, mas foi um projeto que, na verdade, se resolveu muito bem em 48 horas, eu acho. Teve um grupo que se debruçou em tentar construir uma plataforma para conectar orientadores interessados em ciência cidadã com alunos de AD. Então, assim, alunos de ensino à distância que queiram fazer iniciação científica, acharem orientadores. Isso foi um pouquinho para frente também, ganhou de toda a feijota de extensão, não sei em que ponto anda nesse momento. E um último grupo tentou desenvolver um score aí para avaliar a integridade científica de cientistas individuais, partindo de algumas métricas. Mas, fundamentalmente, eu acho que, sei lá, o mérito, assim, por mais que alguns projetos não tenham ido para frente depois do evento, assim, o mérito realmente é promover encontros e tal. Então, assim, a gente estava discutindo assim, pô, os projetos não andaram muito, mas assim, pô, ninguém saiu do grupo do WhatsApp. E é verdade, ninguém saiu do grupo do WhatsApp, as pessoas seguem conectadas, e acho que ainda um fórum de discussão ativo sobre ciência aberta, outras coisas assim e tal. E você, acho que promove encontros legais, assim. Então, no último dia de evento, eu fui com a minha camiseta do Sci-Hub, que eu fiz para me fantasiar de Sci-Hub no carnaval, o crente que ia abafar com a minha camiseta do Sci-Hub. E aí eu descubro que o Thiago, que agora da comissão organizadora, tinha uma tatuagem do Sci-Hub, assim, porra, enfim, obviamente destruiu a minha intenção de impressionar, porque a dele é muito mais impressionante. Mas hoje está todo mundo, sei lá, enfim, a nossa comissão organizadora hoje são 3 pessoas da comissão original do ano passado e 3 pessoas que fizeram um evento como participantes. Assim, a gente está tentando agregar para criar um coletivo aí que se mexa, né? A gente tinha fazer isso aqui na USP, em julho desse ano, aí, a gente estava com tudo, com dinheiro, inclusive, né? A gente conseguiu uma grana da USP, uma grana do Serra Pilheiro, então estava tudo patrocinado, estava tudo certo. Exceto que, enfim, caiu esse meteoro na nossa cabeça e tal. Então, assim, para nós, como para todo mundo, os planos mudaram. A gente ficou pensando, pô, será que a gente enrola? Vamos ver se o quê? Quem sabe em outubro, novembro, dezembro. Mas, assim, na prática, juntar muita gente de vários lugares no país para ficar fechado por 10 horas seguidas, sabendo uma coisa, numa sala fechada, é tipo assim, pô, parece que vai demorar um certo tempo para isso ser uma coisa segura e legal. Então, a gente passou, enfim, acho que a gente vai ter que ficar com o evento online. E, enfim, por conta do formato online, eu acho que o evento mudou bastante de formato, assim, então ele se chamou de Hack Week para Hack Weeks, porque ele ficou muito mais espaçado no tempo, é muito mais difícil você manter alguém 40 horas por semana online do que 40 horas por semana trabalhando fisicamente no mesmo lugar, né? Então, assim, a gente acabou estendendo muito esse prazo de debates pré-Hack Week, porque acho que, de novo, se é para fazer distância, dá para incubar os projetos, as ideias, os projetos mais lentamente. A gente vai ter um grupo do Slack ativo para tentar discutir esses temas que a gente está trazendo aqui e tal, ao longo do mês. E a Hack Week em si também, na verdade, vai ser 2 semanas, porque, de novo, acho que pouca gente tem tempo full-time para estar o tempo todo, como você estaria se você estivesse vindo para o Rio e aqui estivesse longe de tudo. Mas, assim, a gente espera que quem participe da Hack Week mesmo tenha pelo menos aí umas 15 horas por semana para contribuir com uma fase mais intensiva de desenvolvimento de projetos. Então, basicamente, a gente se transformou de Hack Week em Hack Weeks, ou Hack Month, ou Hack Week, mas a gente acabou mantendo o nome.
Então, a primeira fase vai ser um mês de debates aí e tal. A ideia é que a gente traga posições para levantar problemas, não é para conversar sobre teorias. Cara, o que eu acho que seria interessante de estudar ou solucionar? A orientação para todo mundo foi essa. A gente está transmitindo aqui e tal via esse link do Zoom, via Facebook também. Enfim, esse é o primeiro deles, vão ter mais 3. E a segunda fase, então, a ideia é que na segunda fase a gente use essas ideias para desenvolver projetos de metaciência mesmo. Vamos tentar estudar aspectos de divulgação científica, de reprodutibilidade, de diversidade da ciência, de publicação científica, de whatever, numa agenda mais intensiva. E a gente vai ter, sei lá, sessões de mentoria, a gente vai tentar trazer gente que contribua com os projetos. Isso aqui é a agenda do ano passado, né? Então, assim, não vai ser exatamente essa, mas, assim, tentar ter uma programação mais intensiva, focada em fazer a teoria acontecer em pequenos grupos colaborativos aí de 5, 6, 7 pessoas. Para tentar fazer um link entre uma coisa e outra, a gente abriu um grupo no Slack. Então, a nossa ideia é começar a discutir desse projeto desde agora, assim, sei lá, pegar os debates como gancho, mas estar discutindo ali, tal, assincronamente, coisas que a gente acha importante. Já tem uma comunidade, já deve ter umas 10 ou 12 pessoas que já entraram no grupo. E eu vou brevemente passar a palavra para o Thiago Lubiano para ele explicar mais ou menos como é que o grupo do Slack vai funcionar, porque ele entende do assunto melhor do que eu. Então, Thiago, se você puder dar um rápido panorama de qual é a ideia ali. Tá, beleza. Posso compartilhar a tela? Eu acho que você não... Talvez tenha que os autorizar aqui, peraí. Todos os palestrantes, pode. Ou não. Legal. Tá acontecendo? Sim. Não. Beleza. Então a gente montou esse grupo no Slack para fomentar umas colaborações, um brainstorming antes do evento em si, né? Então, um canal de brainstorming dessas Hack Weeks desse ano. Né? Tem um link para entrar, então é só clicar nesse link, digitar esse link, o bit.ly/Slack Hack Week. Né? E essa ferramenta do Slack, para quem não conhece, é uma ferramenta de comunicação e trabalho em grupo que ela divide-se em canais. Né? Você tem canais de comunicação, então, por exemplo, tem um canal de anúncios gerais e um canal de apresentações. Aí no canal de anúncios gerais, as pessoas podem fazer anúncios gerais, né? É um sistema de chat que você pode colocar o que quiser. Por exemplo, a palestra de hoje foi anunciada no canal Anúncios Gerais pelo Olavo, né? Em algum momento de algum dia anterior. Né? Aí tem um outro canal, por exemplo, de apresentações, que quando você entra no Slack, você pode se apresentar. A gente está olhando uma apresentação do PowerPoint aqui. Você está tentando mostrar o canal no Slack? Não, eu estou querendo mostrar a apresentação do PowerPoint mesmo. Não, você está botando essa flechinha aqui. Eu achei que você estava tentando apontar uma coisa. Eu não sei se tu estava no modo de apresentação, mas para nós não está no modo de apresentação. Ah, não? Não, nossa. Tá, então beleza. não está passando os slides. Compartilha a tela inteira que é melhor ali. Isso aí. Tá, assim tá bom. Assim foi. Foi? É que eu botei o presente aqui e não foi, mas... Tudo bem. Desculpe, problemas técnicos aí. Mas essa é a ideia do Slack. Você tem os canais de anúncio, canal de apresentação e tem os canais específicos de cada tema. Então a gente abriu um canal específico para cada um dos temas que foram pensados anteriormente. Então tem um canal de comunicação, um canal sobre dados abertos, um canal sobre diversidade na ciência. E a ideia é que quem tiver interesse nesses específicos canais contribua de alguma forma para a gente ir pensando em projetos para serem desenvolvidos nas semanas do evento. Né? Como assim? Então nos canais... realmente é um espaço aberto que a gente está construindo aqui, que sejam pontes para as pessoas conhecerem outras pessoas que têm interesses em comum e desses interesses surgirem ideias de projetos. Então, vale colocar os pensamentos que você tem sobre um campo ou eventos relacionados à reprodutibilidade ou relacionados à comunicação científica, artigos, enfim, é bem aberto para, né, fomentar essa integração. É basicamente isso. E para quem não conhece o Slack, tem tutoriais online muito bons em português no próprio site do Slack. E se alguém tiver dúvida, bem, pode perguntar à vontade no próprio Slack ou por e-mail ou com a equipe, né, que a gente pode tentar orientar para encaminhar isso. Acho que é basicamente isso. Beleza. Então, acho que é isso. Deixa eu compartilhar de volta minha tela aqui, mas só para anunciar as pessoas mesmo aqui. Então, eu queria... sei lá, sem muito mais delongas aqui, tá? Eu passar a palavra para quem... Para quem importa. Então, assim, eu queria agradecer muito os nossos 3 debatedores de hoje aí, tal. Rafael, a Natasha e o Yuri. Eu não sei qual é a ordem, acho que a gente pode começar com a Natasha, talvez. E depois Natasha, depois Rafael, depois Yuri.
se todo mundo concordar. A gente tinha falado aqui antes de vocês entrarem, na verdade. Mas, então, deixa eu interromper meu compartilhamento. Queria primeiro chamar, então, a Natasha Feliz. A Natasha é a diretora de divulgação científica do Instituto Serra Pilheira, que acho que tem feito um trabalho essencial e super, enfim, na verdade, inovador em tentar fomentar a divulgação científica no Brasil. Eles organizam há 3 anos já o Camp Serra Pilheira e tal, com, enfim, uma porrada de participantes aí e tal, acho que tem servido para conectar gente em divulgação científica no país. O Serra Pilheira é o nosso patrocinador, por mais que agora o evento não custa mais nada, né? Então, assim, eles eram o nosso patrocinador, agora eles são só nosso apoiador e amigo querido, assim, e tal, porque, enfim, o evento virou no budget, na verdade, assim, acho que agora a gente está, de fato, fazendo jus ao nome. Mas, enfim, se o evento voltar a rolar presencialmente, a Cristina já disse que foi financiado em 2021, então a gente está feliz. Mas, Natasha, enfim, acho que do ponto de vista de quem financia, de quem recebe muitos projetos, acho que é alguém que tem uma visão muito ampla de o que é a divulgação científica brasileira, assim, e acho que pode contribuir muito com o debate. Então, enfim, passar para vocês, vou pedir que todo mundo leve no máximo 15 minutos aí e tal, para apresentar aí 2 ou 3 problemas que eu acho interessante de estudar, para a gente ter um tempo de discussão no final aí e tal, mais ou menos amplo. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que eu sou fã da Hack Week. Os resultados que eu conheci da edição passada, né, que foram apresentados para a gente, foram incríveis. Era impressionante ver tudo que podia se avançar, né, em 48 horas de trabalho, com um problema bem desenhado. Então, obrigada, é um prazer estar aqui. Vou contar para vocês, coloquei um timer aqui para marcar uns 15 minutos, um pouquinho da atuação do Serra Pilheira, então, com divulgação científica, né? Quando o Instituto foi criado, ele foi pensado como uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos, que surgiria para apoiar a ciência, para oferecer um novo modelo, né, de apoio à ciência no Brasil, e tinha já esse compromisso com a divulgação científica. Então, desde a concepção do Instituto, sempre houve esse reconhecimento, né, de que a divulgação científica ela é uma parte fundamental também da atividade científica, se a gente pensa que melhor ciência é produzida em lugares onde a cultura científica é mais fomentada, né? Então esse foi um pouco o ponto de partida do Instituto, mas a gente não sabia exatamente como agir, né, enquanto grant makers, financiadores, apoiando divulgação científica. Então, quando a gente começou a pensar no programa, em vez de escolher uma das linhas, né, possíveis da divulgação científica, por exemplo, vamos atuar com jornalismo científico em grandes veículos, ou vamos atuar com rádios e tentar espalhar não sei o quê, ou vamos atuar com redes sociais, a gente resolveu desenhar um programa de mapeamento, que foi o Camp Serra Pilheira, né? Então, o edital do Camp Serra Pilheira, eu acho que alguns de vocês... Alguns aqui participaram, né, o Yuri e o Rafael, devem se lembrar que era um edital bastante aberto, assim, que ele fazia muitas perguntas e podia participar basicamente todo mundo, né, o que rendeu para a gente um mapeamento muito rico e também bem engraçado, porque é um edital onde estavam juntos projetos tocados por pessoa física, né, uma iniciativa totalmente independente, e projetos que já, enfim, contavam com uma estrutura muito robusta, às vezes de uma empresa privada, às vezes de uma universidade, às vezes de uma ONG já com, né, uma certa estrutura institucional. Teve até órgão da polícia que se inscreveu para o edital do Camp Serra Pilheira. Então, a missão do edital em mapear o campo, ela se cumpriu muito bem, porque nos 2 anos que a gente rodou a chamada, a gente recebeu projetos de todos os estados do Brasil, exceto um, que eu acho que foi Roraima, no primeiro ano, e no segundo ano, eu confesso que não me lembro, mas era algo assim. Então, isso foi cumprido, né, em todos os anos, e sempre projetos de perfis muito, muito diferentes. Isso se repetiu também igualzinho no primeiro ano e no segundo. Então, tudo bem que um ano é pouco tempo, né, mas não teve um fenômeno assim de o primeiro ano foi todo mundo e no segundo ano entenderam que, não sei, que valia mais a pena, ou que o Serra Pilheira aprovava mais projetos de perfil XY ou Z. Óbvio que o tempo foi curto, mas acho que o que mais a gente aprendeu rodando essas chamadas públicas é que a comunidade de divulgadores científicos no Brasil, ela é enorme,
né? Ela é maior do que várias vozes da comunidade imaginavam. Eu lembro que no primeiro ano teve uma espécie de bolão no Twitter para tentar estimar quantas propostas o Serrapilheira ia receber, né? Nesse edital. E eu lembro que tinham algumas contas lá que o pessoal fazia no Twitter e todo mundo falava, olha, de jeito nenhum vai passar de 500. E aí, quando a gente recebeu 890 propostas e depois reuniu todo mundo, né, no evento que aconteceu no Rio de Janeiro, outra coisa que a gente ouviu bastante da comunidade era assim, nossa, o que eu mais aprendi com o camp, né, do Serrapilheira, tanto o evento quanto todo o processo da chamada pública, é que tem muita gente fazendo divulgação científica no Brasil. A comunidade ela é realmente imensa, muito diversa, muito espalhada, e não existe necessariamente uma estrutura, né, que dê conta de profissionalizar isso. É uma coisa bastante segmentada. Então, acho que depois de rodar o edital por 2 anos, a gente acabou com um mapeamento muito interessante, assim, que é isso, né? No primeiro ano, 890 propostas, no segundo ano, que era um pouco mais restrito, 500, cerca de 550, e tudo muito diferente, assim. Até eu comecei com o Kleber, no ano passado, um trabalho, Kleber Neves, aqui, né, que coordena a Hack Week, pedindo ajuda para ele, pensando como é que a gente pode olhar para esses dados, né, para a tamanha diversidade de atores e de conteúdos e de propostas, e tentar fazer perguntas interessantes que nos deem um pouco um retrato, né, do que é a atividade de divulgação científica no Brasil. Como é que a gente pode fazer isso? E aí a gente começou um trabalho, enfim, o Kleber ajudou demais, fazendo o primeiro passo, que era estruturar os dados, padronizar algumas informações, tentar definir quais eram, então, os perfis institucionais, né, dos candidatos a esses grants de divulgação científica, organizar a questão de gênero, raça, distribuição geográfica, que, enfim, isso já estava mapeado, foi relativamente fácil, mas o que a gente começou a trabalhar foi em tentar filtrar e padronizar as categorias também, né? Será que a gente organiza, então, por tipo de mídia? Será que a gente organiza por perfil institucional? Afinal de contas, o que é a divulgação, né, científica no Brasil? Quão profissionalizada ela é? Quem são as pessoas que se identificam como divulgadores científicos? Porque eu acho que muita gente também faz e não se identifica com essa tag, né, de divulgação científica. Às vezes as pessoas pensam em jornalismo ou em comunicação, sei lá. Então, muitas perguntas assim que a gente precisa fazer para esse banco de dados. Foi um trabalho que já foi começado pelo Kleber, mas que aí já falando bem diretamente assim para a comunidade da Hack Week, eu adoraria mais olhares, né, sobre essa riqueza toda de informação para a gente tentar construir esse mapa da maneira mais interessante possível. E aí eu acho que tem 1000 possibilidades de pergunta, né? Desde olhar para os dados e perguntar quem tem mais recurso, quem tem menos, por exemplo, até a parte de pensar como é que isso pode ser visualizado, como é que isso pode beneficiar a comunidade científica de alguma maneira, que tipo de consulta, né? Esses dados podem ficar disponíveis para as pessoas fazerem. Então, é algo que, sim, mediante um compromisso de confidencialidade, né? No primeiro momento, a gente também adoraria ceder esses dados das 2 edições do Campo Serrapilheira. Agora a gente está rodando a terceira, que é exclusiva para podcasts, enfim, para dizer que isso está à disposição, e acho que são dados interessantes para a pergunta, né? Quais são os trending topics dentro do edital e tal. Outra coisa que eu vi acontecer muito legal recentemente, eu acho que é uma ferramenta, assim, desde o começo, né, eu pensava, tá, acho que muita gente identifica por feeling, né, que o espaço na imprensa, o espaço para a ciência no debate público, isso pré-Covid, né, é um espaço que é restrito e foi ficando cada vez mais ao longo do tempo, né, com as mudanças dos cadernos, por exemplo, diminuição do espaço, do caderno de ciência e tal. Mas, de fato, assim, quando eu pensava, tá bom, então como é que a gente quantifica isso, né? Como é que a gente pode, de fato, entender se a cobertura de ciência diminuiu ou se ela simplesmente foi espalhada em outras editorias, né? Eu acho que isso tem a ver com trabalhos anteriores de divulgadores da rede do Yuri e tal, talvez ele até possa comentar sobre isso. Mas eu acho que
simplesmente monitorar também o debate científico agora na internet, né, no debate público, considerando assim mídias sociais e imprensa online, qual é o melhor jeito, né, de fazer isso? Como é que a gente pode tentar olhar para o todo do que se tem debatido de ciência? E aí, recentemente, o Sérgio Spanholo, que é um jornalista especializado em jornalismo de dados, criou uma ferramenta que chama Science Pulse. Não sei se vocês viram, é uma coisa que mal foi lançada ainda. Eu acho que faz 1 ou 2 semanas ele publicou uma meia dúzia de tweets. É uma coisa que está numa versão super beta ainda. Mas a ideia do Science Pulse é muito simples, assim, é basicamente filtrar alguns, na verdade é selecionar alguns perfis do Twitter para monitorar e tentar entender quais são os trending topics entre perfis de cientistas no Twitter, né? Então é quase como se fosse assim uma fatia dos trending topics, mas dentro desse tópico ciência. A ferramenta ela tem uma missão muito interessante, assim, e eu acho que o desenho dela também poderia ser evoluído, né? Acho que o Sérgio está começando a trabalhar nisso agora. Nem falei com ele sobre isso, tá? Tô jogando a ideia aqui na roda, mas enfim, como esses projetos são todos colaborativos e abertos de alguma maneira, também acho que é um jeito interessante, porque um problema, né, que a ferramenta tem é que você tem que cadastrar as contas manualmente. Então depende de alguém ir lá fazer uma curadoria de quem são os perfis de cientistas no Brasil ou de divulgadores científicos que são ativos. Aí tem perfis verificados, perfis não verificados, e aí tem um tanto de filtro lá que você consegue fazer em cima desse conteúdo. E, enfim, aí eu acho que essa ferramenta valeria também dar uma olhada e ver se interessa, porque é bem o tipo de projeto que poderia se beneficiar muito do olhar de uma comunidade como essa, do Hack Week. O que mais que eu posso dizer? Olha, para falar a verdade, assim, faltam 6 minutos ainda para o meu tempo acabar, mas eu acho que os 2 problemas que mais aperrearam a gente desde o começo são os que estão refletidos nessas 2 histórias que eu contei, né? Então, uma é o edital, com o qual a gente buscou compreender qual era a cara da divulgação científica no Brasil, quão profissional ela era, quem se identificava com essa atividade, etc. e tal. E como é que isso é feito, né? E o outro problema, eu acho que é um problema que vai muito além do Serrapilheira, mas é como de fato a gente pode fazer um monitoramento do debate científico na esfera pública com método, né? Com um recorte que, enfim, eu sei que isso já foi feito em cima de um corpus de imprensa jornal no passado, até foi um projeto do LabJOR, mas e agora, né? Com as redes sociais, existe algum jeito mais ou menos robusto da gente fazer um retrato do que é isso? Eu acho que, enfim, como uma pessoa que está tocando, né, dentro de uma instituição filantrópica o apoio a projetos desse tipo, eu acho que, enfim, são 2 questões que interessam muito responder, né? Como é que a divulgação científica está sendo feita e como é que o debate público está recebendo, encarando e interagindo com as pautas de ciência. E aí é isso, deixo com vocês agora. Beleza, obrigado, Natasha. Acho que a gente pode ter perguntas no fim, né? Tem alguém com a mão levantada ali e tal, não vejo nada no bate-papo ainda, mas vocês podem ir mandando perguntas por escrito aí, tal, ou comentários, seja o que for. E acho que quando todo mundo tiver falado, a gente abre geral para o debate. Quem quiser entrar aqui, inclusive, como palestrante, fazer perguntas ao vivo, eu posso puxar para dentro também. Inclusive, desculpa quem está no Facebook assistindo, porque eu acho que eu tinha botado todo mundo pequenininho aqui, não tinha dado conta que, na verdade, o Facebook segue a minha visualização, mas agora a Natasha está grande aqui e tal, e, enfim, o orador está de fato aparecendo. Bom, obrigado. O Serra Pereira sempre traz não só ideias, mas dados, né? A última vez a gente trabalhou em cima dos dados deles, então, enfim, seria incrível que a gente pudesse trabalhar nessa base também, assim, tá? Acho que isso enriquece muito o que você consegue fazer. E queria agora chamar o Rafael Bento, que é biólogo aí, formado pela Unesp, se não me engano, mas que também é uma pessoa que tem uma larguíssima experiência aí, tal, em termos de conectar gente, de mapear gente, enfim, de olhar o panorama da divulgação científica brasileira e tal. Ele organizou tanto Science Blogs quanto Science Vlogs, que são coletivos ou comunidades de blogueiros e de youtubers que falam de ciência. Ele hoje, enfim, trabalha com a Numina Labs, que é uma empresa que também busca conectar geradores de conteúdo científico com gente que precisa dele.
Então, assim, acho que ele também tem uma ideia boa do panorama de divulgação científica brasileira e deve conseguir contribuir boas ideias aí. Vocês me ouvem, gente? Sim. Beleza. Olavo, obrigado. Pessoal todo aí do Hack Week, valeu mesmo pelo convite. Principalmente aí também, além do Olavo, Kleber e Thiago, que eu também já conheço de outros carnavais aí. Prazer estar aí com vocês, caras. Obrigado. E na presença aí da Natasha e do Yuri, que eu, admiro os dois pra caramba. Vai ser legal esse papo. Então eu vou tentar também ser curto, nem usar meus 15 minutos. Eu consigo compartilhar minha tela aqui também? Deveria conseguir. Está autorizado. Vamos ver. Todos bem aí? Eu acho que já foi feita a apresentação. Eu só queria deixar claro aqui que a minha formação dentro disso tudo, apesar de eu sou biólogo molecular de formação, mas eu tô que eu costumo falar que eu sou o chão de fábrica da divulgação científica, quer dizer, a gente está usando as plataformas conforme elas aparecem, eu não tenho tempo de parar para estudar esse negócio de divulgação científica. A gente tenta acompanhar o que os colegas fazem, produzem e tudo mais, e a gente tenta aplicar no que está acontecendo em tempo real aqui com plataformas novas que ninguém ainda estudou e de repente a gente está vendo como é que a gente faz coisas no TikTok e a gente não tem dados sobre o TikTok e nem o TikTok dá dados para a gente. E isso começa a gerar alguns problemas que a gente vai trazer para cá para discutir. Natasha já me resolveu um problemão aqui, que ela já começou a falar de um dos meus problemas. Talvez a gente já tendo mais gente focando nisso, quem sabe a gente convence alguém a ajudar a gente nesse problema, que é de mapear. É um problema grande, eu acho, para a gente aqui. A gente não tem uma noção, a gente não tem noção mesmo do que está rolando de divulgação científica por aí. E aí eu estou colocando tudo, tá? O meu foco é marketing digital, influenciadores digitais e tudo mais. Mas eu também participo de iniciativas presenciais como o Shop Consciência, Pint of Science, que a gente organiza e são essenciais para a divulgação científica. E aí um dos desafios é esse, né? Como a gente mapeia isso? No digital talvez seja até um pouco mais fácil, apesar de não ser. Mas como mapear essas iniciativas locais, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, em diferentes formatos, e muitas vezes, como a própria Natasha falou, a pessoa não sabe que ela está fazendo divulgação científica, né? E além do mapeamento, existe todo um problema de certificação e de integração. Quer dizer, se eu tiver um mapeamento, por que a gente quer mapear? Não é só por ter aquela vontade de ter tudo na mão para poder estudar ou para poder comparar e tudo mais. Eu acho que a ideia é integrar esforços. Eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa separadamente, sendo que podiam estar fazendo e colaborando juntos, aprendendo uns com os outros. Quer dizer, tem toda uma rede já de nichada de divulgação científica em bares. Quer dizer, isso já é um tipo de divulgação científica. Pô, esses caras estão se conversando, não seria legal? Não seria legal ter uma rede para esses caras conseguirem conversar, trocar experiências e tudo mais? Quer dizer, e esses diversos tipos de divulgação científica, comunicação, ou quem está usando, todo mundo que está usando uma determinada plataforma, eles estão se conversando. Tem alguns guidelines que a gente pode mostrar para quem está começando agora, já pular algumas etapas, enfim. Então, essa integração eu acho que é importante, que é um segundo passo depois desse mapeamento. E uma coisa que é muito importante também, mas muito difícil de fazer também, é certificação. Quer dizer, muita gente fica buscando a certificação do Twitter e tudo mais, né? A verificação, enfim, ter pessoas que estão procurando informação, às vezes estão procurando também uma informação e querem saber se aquela informação é de qualidade e podem ficar meio perdidas e tal. Quer dizer, no mundo de hoje, informação é algo que tem muito. E de tudo que é jeito, de tudo que é qualidade. E quando a gente está fazendo alguma coisa de qualidade, de alta qualidade, e a gente sabe disso, a gente quer que isso seja valorizado de alguma forma. E talvez o selo seja isso, algo que vem nesse novo mundo que a gente está,
essa curadoria seja cada vez mais importante. O problema é que isso não é tão fácil. Então, só para dar alguns exemplos de problemas ou de possíveis soluções que a gente tem, então só estou citando aí algumas certificações que a gente tem. A gente tem uma experiência com Research Blogging, que eu não sei se todo mundo conhece, seria legal vocês darem uma olhada, que era uma certificação que a gente dava para blogs de ciência. Então, era uma iniciativa gringa, a gente tinha uns editores aqui nacionais. Sempre que você citava em uma postagem, você citava um artigo científico, você podia entrar nessa plataforma do Research Blogging, você colocava qual era a citação do artigo que você queria citar no seu post, e ele gerava um link e uma tag para o artigo que você queria citar, para você colar no seu blog. Quando você fazia isso, ele já começava a rastrear aquilo, e isso já ia também, já virava dado que eles podiam analisar, separar e ter aquilo lá como informação. E você certificava o post. Na verdade, você certificava que aquele post está citando algum artigo científico, e era isso. Isso era muito claro, bem objetivo. Em comparação, a gente tem o Science Vlogs, que eu fundei há um tempo atrás. Apesar de eu ter fundado, eu não fiz nada sozinho, é uma comunidade que se autogerencia, é totalmente aberta e colaborativa. Só que os critérios deles são meio abertos. Basicamente é assim, olha, tem alguns critérios objetivos, claro, né? Tem que estar aberto a discussão, a comentários, os canais no YouTube, né, de ciência, que recebem esse selo. Eles têm que ter alguns critérios, mas os critérios mais soft, digamos assim, são meio assim, se a gente confia nesse conteúdo, você entra no selo. Tem que ganhar meio que a nossa confiança com um conteúdo de qualidade. Quem confia nessa equipe ou nessa rede acaba dando a força desse selo. Não é algo muito que a gente consegue definir como uma definição. Então, como a gente consegue fazer essa certificação de uma forma mais objetiva, né? Um outro serviço, uma outra coisa interessante dentro de mapeamento, que é uma ferramentinha que foi criada nessa época de Covid, foi a Alice, que o nosso amigo Takata criou, que é o alertadora de lives de ciência. Quer dizer, estava todo mundo ficando maluco com as lives, e ainda estamos ficando malucos com a quantidade de lives que existem. E aí eu falei para o Takata, faz um negócio aí. Ele fez, quer dizer, faz uma agenda para mapear as lives de ciência. Ele criou a Alice, também com ajuda, com colaboração e tal, e é um serviço. Eu acho que essa ideia de prestar um serviço, algo que vai quebrar um galho, é muito interessante, esse conceito. Talvez trocar informação por um serviço é algo legal. Então, fica essa ideia também. E na ideia de mapeamento e integração, principalmente, a questão das forças-tarefas de Covid. Quer dizer, surgiram várias forças-tarefas de comunicação de ciência no contexto da Covid. E elas estavam todas espalhadas. Mesmo eu não consegui integrar nem as forças-tarefas das quais eu fazia parte, porque eram muitas. Então, assim, eu acho que surge essa ideia de como a gente consegue integrar iniciativas, tá? Isso eu acho que são problemas a serem solucionados. E aí, alguns questionamentos importantes. Quem certifica? Quais são os critérios para a certificação? A credibilidade dessa certificação vem de onde? E isso traz credibilidade, essa credibilidade é interpretada por quem, né? Como vai ser feita a inclusão das iniciativas, enfim, né? Outro problema que eu acho que é importantíssimo é a de determinar e medir impacto. A gente já tem muita coisa que existe, que está medindo engajamento, alcance, fazendo análise de sentimentos, por exemplo, são coisas que acontecem muito no meio digital. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso, no marketing principalmente. Existem ferramentas gigantes que fazem uso de inteligência artificial, que estão coletando isso de 18 plataformas ou fontes diferentes, o que se está falando sobre a sua marca. Qual é o problema? E aí eu ponho até como exemplo a Stiling, né, que é uma ferramenta que existe aqui nacional,
que faz esse tipo de análise, inclusive com muita inteligência artificial em cima, tal, para tirar informação de um volume grande e em tempo real de informação que está rolando aí nas redes sociais. O problema é que essa Sting é caríssima. Quer dizer, os divulgadores de ciência não têm acesso a isso. Seria muito interessante que a gente tivesse o máximo de informação. Muito do que eles têm lá, talvez engenheirar reversamente o que esses caras têm, porque já tem muita coisa por aí. Só que a gente não tem acesso a isso. Uma coisa que eu acho interessante também para medir impacto ou estimular as pessoas a fazerem comunicação ou mapear pesquisadores que estão fazendo divulgação científica também, dar um estímulo para eles, é algo que já está meio que rolando, que são as métricas alternativas de impacto de ciência. Como, por exemplo, a Altmetrics, que ela é uma ferramenta que está sendo muito usada, que é bancada por uma empresa grande, de uma das maiores editoras de artigos científicos, de revistas científicas do Brasil, e que ela traz isso como uma forma, uma metodologia de integrar não só quantas vezes o seu artigo científico é citado por outro artigo científico, que é o que a gente conhece até hoje, mas se aquilo saiu em jornal, se aquilo saiu em revista, se aquilo virou um podcast, se aquilo está no YouTube, se aquilo... Enfim. Então, se você coloca o DOI, o código do seu artigo, numa descrição do YouTube, por exemplo, esse Altmetrics ele já vai pegar aquilo e vai falar, olha, esse seu artigo científico foi citado por um vídeo no YouTube. Estimular esse tipo de coisa cada vez mais eu acho muito interessante, porque se, por exemplo, no Brasil a gente estivesse usando o Altmetrics como algo que fizesse diferença na carreira dos pesquisadores, vocês podem ter certeza que os pesquisadores estariam provavelmente tentando fazer cada vez mais os seus artigos ou estarem em diferentes mídias, como, por exemplo, YouTube, Twitter, Instagram e tudo mais. E isso aumentaria o contato dessa pesquisa com diversos públicos, quer dizer. Então, eu acho que isso são alternativas, coisas que já meio que estão aí, mas não estão tão acessíveis para o divulgador de ciência, digamos assim, né? Mas aí, nessa hora de medir impacto, quer dizer, você pode medir o alcance, mas aí a gente tem algumas questões importantes, que não estão totalmente debatidas e definidas. Quer dizer, qual é o conceito de relevância e efetividade? Quer dizer, o meu artigo ele alcançou muita gente. Isso é relevante? Depende. Eu tenho um exemplo muito bom que eu não me lembro quem fez isso, mas assim, se o seu conteúdo só tiver 3 leitores, ele não tem muito alcance. Mas se os 3 leitores forem o Kim Jong-un, o Bolsonaro e o Trump, quer dizer, já começa a ter uma certa relevância. Mesmo tendo só 3 leitores. Então, assim, o que é relevância? Não tem a ver com engajamento e alcance? Tem ou não tem? Quer dizer, isso ainda é muito discutido, principalmente em redes, e cada vez mais que plataformas novas aparecem, e a gente não sabe nem lidar com elas. Como eu estava falando, o TikTok. Qual é a relevância do TikTok? Um conteúdo no TikTok ser viralizado? Qual é o impacto disso? Como que a gente consegue medir esses impactos, transformar impacto em relevância e em efetividade? Efetividade para quê? De aprender o conceito, enfim. Então, essas são as questões que a gente tem, e eu já vou encerrar aqui mesmo. Uma dúvida que os divulgadores eles precisam mesmo responder é isso. Bom, eu já sei quem eu quero atingir. Qual a melhor forma de fazer isso? A gente consegue coletar dados de redes e saber, olha, normalmente esse público-alvo, se eu quero atingir jovens de tanto a tanto e tal, para fechar esse público que eu quero atingir, você vai usar essa plataforma dessa forma. A gente tem isso grosso modo, mas a gente não tem ferramentas também muito fáceis, nem uma cultura muito clara de uso desses analytics para produzir o conteúdo focado em um público específico. Então, ferramentas dentro disso sempre vão funcionar, vão ser muito bem-vindas no trabalho do divulgador de ciência. E, claro, nessa hora de medir impacto, coletar dados, né, muitas vezes demográficos e tudo mais, quer dizer, como coletar esses dados eticamente e manter esses dados em segurança. Se exigir essa coleta de alguma forma, como a gente trabalha com isso eticamente. Então, era isso que eu queria trazer só para a conversa e espero que a gente consiga conversar mais sobre isso depois.
Obrigado. A gente está anotando as questões aí que estão surgindo, estamos jogando no Slack já, na verdade o Thiago está fazendo isso, mas a gente, enfim, pretende depois resumir isso aqui e tentar lançar pontos que estão sendo, enfim, está tudo sendo discutido online no Slack, mas a gente pode discutir aqui no bate-papo também. Se alguém tiver perguntas, de novo, podem mandar aqui via Zoom mesmo, via Facebook ou via, enfim, onde quer que vocês acham que vão ser ouvidos aqui e tal. Mas tanto o chat do Facebook como o chat do Zoom funciona, você pode levantar a mão também. E queria agora chamar o nosso último debatedor de hoje aí, que é o Yuri Castelfranco. O Yuri é professor da UFMG, ele é físico, mas na verdade ele trabalha com Sociologia da Ciência há muito tempo. Ele é o coordenador da MEREC, que é um curso de comunicação científica que acho que foi lançado esse ano, ano passado, mas enfim, uma coisa razoavelmente inovadora aí dentro da formação em comunicação científica no Brasil. E também é uma pessoa que tem uma visão muito ampla de muitos campos diferentes aí da ciência e da vida, e acho que vai poder nos ajudar bastante aí. Yuri, obrigado. Valeu, gente. Boa tarde a todas e todos. Super feliz de estar aqui, emocionado. Legal demais essa troca para inventar coisas juntos. E, na verdade, eu não sou sociólogo da ciência há tanto tempo assim, não. Eu fui uma década cosmólogo quântico, depois fui uns 15, 16 anos, na verdade, repórter de ciência, colunista de ciência, na imprensa, na TV, na Itália. E só quando eu cheguei no Brasil, me avisaram que eu não podia mais nem ser físico, nem ser jornalista, porque era complicado demais fazer a burocracia para isso. Aí mudei de profissão, então sou sociólogo há 10 anos, um pouquinho menos que o resto das minhas coisas. E nunca me separei totalmente do jornalismo, da divulgação, então eu tento sempre inventar desculpa para fazer sociologia do conhecimento, STS, na verdade, né? Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, e juntar isso com divulgação. Então eu faço pesquisa e divulgação ao mesmo tempo. E antes da minha fala, está tão conectado com o que a Natasha e o Rafael falaram que eu queria fazer umas pontes, e a primeira é o da Natasha, porque vai um apelo, que talvez seria sensacional para os próprios participantes, ou seja, um sistema para mapear, medir e ver o que tem de ciência na mídia, imprensa e digital, e para classificar automaticamente, organizar e transformar em indicadores, existe. A Natasha lembrou que o LabJOR foi pioneiro nisso, né? Foi uma ideia do Volt que desenvolvemos. Eu foi evangelista na Unicamp na época, no LabJOR, e se chamava Sapo, né? Eu dei esse nome de Sapo porque é meu símbolo pessoal de vida, e parou lá. Mas hoje existe um sistema chamado TIPS, é Techno Scientific Issues in the Public Sphere. É um sistema, é um software que tem um servidor gigante na Universidade de Pádua, já baixou, acho que mais de 100 milhões de matérias de jornais e blogs e outras fontes em 15 ou 16 países do mundo, incluindo alguns veículos da América Latina, e eu coordenaria esse projeto que fracassou, né? O Olavo falava muito bem que muitas vezes os projetos mais inovadores e ambiciosos de hackear coisas fracassam, né? Eu estou tentando coordenar a versão Latinoamérica do TIPS no Brasil há uns 3, 4 anos, já que recebi dinheiro da FAPEMIG para isso, já dei bolsa para isso, e o projeto não anda. Então, o apelo é, se alguém realmente tem interesse em fazer esse negócio andar, se junte comigo. O que eu não consigo achar é cientista da computação, em particular gente da linguística computacional, que mexe com topic modeling, que vai me ajudar a fazer os índices, e gente que me ajude a baixar esse material, porque a turma da computação acha a parte de baixar fácil demais, para merecer um professor se dedicar a isso, e a parte de linguística computacional inovadora o suficiente para ser interessante, mas depois não dá para publicar junto. Porque, como você sabe, no Brasil, se você é da sociologia, seu qualis é só na revista, e se você é da computação, você só faz carreiras e publica em atos de congresso. Então, nunca consegui, em 5 anos de tentativas, montar uma equipe. O projeto é Open Science, é tudo em código aberto, já baixa tudo, classifica automaticamente o que tem de ciência em toda a mídia, já faz índices que medem o tipo de narrativa, por exemplo, se tem risco expressado nas matérias sobre ciência e tecnologia, já mede quanto espaço a ciência e tecnologia ocupa na imprensa, porque ele baixa a versão na íntegra dos blogs e dos jornais, então pode calcular qual é a porcentagem de ciência espalhadas em todos os cadernos. E o resultado, né, vai um pouco no que a Natasha dizia, né, que a ciência precisa de mais espaço, mas nem tanto. Porque se vocês forem pensar, proporcionalmente, ao investimento da turma que tenta fazer ciência no jornalismo e ciência na divulgação, e ciência com a sociedade, se você for pensar proporcionalmente, essa atenção é bem maior daquela que os governos dedicam.
O Brasil não consegue investir em ciência e tecnologia nem metade de 1% do PIB de dinheiro público. O investimento brasileiro é menos de 1% do PIB, e desse 1%, metade é público. Então, é 0,5%. A ciência que está na mídia é muito mais que 0,5%. Então, a sociedade brasileira presta muito mais atenção do que o esperado à ciência se for comparar com a política brasileira. Então, é baixo, né? Mas não é tão baixo. É na faixa de 10%, 15%, mas, de fato, fragmentados em toda a editoria, porque caiu embaixo, né, a profissionalidade do jornalista científico, porque teve o desmonte do jornalismo. Então, tem outra história lá. Mas, enfim, vai lá ver o primeiro apelo de um projeto de hacking sensacional, que seria implementar esse sistema maravilhoso que baixa 1 milhão de matérias em uma noite e automaticamente te diz quanta ciência tem, se fala de risco, se fala de meio ambiente, se fala com emoções negativas ou positivas, quais são a rede de atores, faz tudo esse sistema maravilhoso, que eu ajudei a inspirar lá na Universidade de Pádua, lá funcionou, tá na Turquia também, está na Inglaterra, eu não consigo trazer de volta para cá um negócio que eu acho que seria legal. Então, essa é a primeira coisa. Mas os dois problemas que eu queria mais colocar para a turma hoje aqui, porque quando me convidaram, vocês falaram, tenta colocar alguma coisa que seja solucionável, para que as pessoas possam botar a mão na massa, né? E alguma questão em aberto, para que as pessoas sejam desafiadas também a explorar algo que ainda, eventualmente, não foi totalmente solucionado. Então, eu pensei em 2 pontos, tá? Um que tem mais a ver com como comunicar, e outro que tem mais a ver com o que comunicar, digamos, né? Em grosso modo. Ou de como comunicar é a questão que virou quase um mantra dos que se improvisam divulgadores, que é, eu quero furar a bolha. Né? As tais de bolhas, né? Tá virando a paranoia de todo o cara que está nas redes sociais. Eu quero furar a bolha. Então, o primeiro, digamos, problemas que eu coloco como solucionáveis, quem de vocês tem um projeto que quer que seja, tenha uma vertente de divulgação, de apropriação com as pessoas, o primeiro problema que tem que se colocar de forma clara, porque dependendo de como você coloca o problema, a solução é totalmente diferente, é como você quer comunicar e qual é que é a sua bolha. Muita gente fala, se você tem 400 seguidores, né, aí é porque você não furou a bolha, né? O Rafael já ironizou sobre isso. Se você tem 50k, você furou a bolha. Aí eu faço uma análise de rede dos seguidores do fulano e cicrano e descobro que esses 100 mil seguidores do cara, ou 100 mil inscritos no YouTube, quando você faz análise de rede, você vê que, na verdade, o cara não fura a bolha, ele encheu a bolha. Quando você vai olhar dentro desses 100 mil seguidores, que parece muita gente, mas é uma fração minúscula dos brasileiros que poderiam acessar conhecimento aberto e livre, né? Você vai ver que essas 100 mil pessoas se parecem demais com o tal do youtuber que está comunicando, ou o tal de cientista que está comunicando. Tem a mesma cor da pele, costuma ter o mesmo gênero, a grande maioria dele do cara, e, sobretudo, tem a mesma classe de renda, de escolaridade, ou querem ter. Ou seja, são graduandos que querem se graduar. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa quer furar a bolha, mas não quer. Ele quer simplesmente ou encher a bolha de pessoas que já concordam com ele, tá? Ou que tem ele como modelo, como mito a ser imitado, né? Que é ser, digamos, um influenciador, que é diferente do fura-bolha, né? Que é influenciar aquele grupo. Ou, em muitos casos, a pessoa quer, digamos, fazer uma ponte entre a elite que ele pertence, porque a realidade é essa, nós somos uma elite, né? Não das mais poderosas do Brasil, mas nós, cientistas, intelectuais, somos claramente uma elite, né? Correspondemos a uma porcentagem minúscula da escolaridade dos brasileiros, uma porcentagem usualmente muito baixa também da renda dos brasileiros. Então, somos uma das elites, e normalmente o que a pessoa quer fazer, e quando consegue, ela acha furar a bolha, ela consegue, é fazer a ponte com uma outra elite, clube da qual ela ainda não faz parte. Então, a pessoa consegue escrever uma coluna na Folha de São Paulo, ou no Estadão, consegue aparecer na Globo News. E aí fala, furei a bolha. Na verdade, o que você conseguiu é alcançar um grupo de uma outra elite relevante, por exemplo, policymakers, stakeholders, super importante, tá? Mas é diferente de furar a bolha. Então, o primeiro problema super solucionável, mas é importante se colocar como problema para quem está fazendo ciência aberta, na minha opinião, é decidir como e para quem você realmente quer comunicar. Porque quando chega um monte de cientista
que me pede dicas, né? Eu coordeno esse curso, né? Eu quero furar bolha, quero fazer um blog, quero divulgar ciência. E eu pergunto, mas com quem você quer contar a sua história? Para quem? Aí a turma sempre responde assim, é o público em geral. Tá? É um conceito tão místico, metafísico, igual o fluido calórico da Idade Média, o éter dos físicos antes do Einstein, né? É o público em geral. Alguns até chegam a ser mais específicos nessa mística, eu quero falar com os jovens. Né? Os jovens também é outra categoria maravilhosa. Aí você vê o que o cara escreve, que analogias usa, que piadas faz, que metáfora, que gráfico bota no tal do site ou do YouTube, e você vê que, na verdade, a gente não está comunicando nem para a nossa própria família. A tia dele não vai entender o que ele está falando, ou não vai ter pique para assistir a live de 2 horas que ele faz sobre desmentir os mitos sobre física quântica. Então, esse é o primeiro problema solucionável que eu quero colocar para as pessoas que dizem eu quero comunicar. Primeiro, você quer furar a bolha, quer monetizar seu canal, quer ter muitos seguidores ou quer influenciar alguém, por exemplo, as políticas públicas. Tá? Tem que ser claro isso, porque não é o público geral. Se você quer alcançar o tal de público geral, o público geral, ou seja, a média do brasileiro, é um tipo de grupos sociais que a gente não faz parte. Nós, comunicadores da ciência, ganhamos mais que 90%, 95% dos brasileiros e temos uma escolaridade de mais que 99% dos brasileiros. Então, se você quer comunicar com outros grupos sociais, é uma escolha e tem técnicas e táticas. Se você quer monetizar o canal, ou seja, tem 100 mil seguidores, é outra técnica, é outra tática. No caso dos 100 mil seguidores, não é nem tão difícil. É técnicas de redes sociais, técnicas de marketing, e saber driblar o algoritmo. Tá? Agora, a diferença entre alcançar 50K e 1 milhão depende de variáveis não tão controláveis, depende do seu rosto, da sua idade, depende do tema que você trata e também de uma dose de sorte. Mas, digamos, acima dos 20K, se você quer chegar, você chega. Se é o que você quer. Mas se você falou, não, eu quero falar com o público em geral, então você não está querendo aquilo. Então, o primeiro problema é o que vocês acham que seu projeto, seu conteúdo, sua ciência aberta deveria alcançar. E aí, a minha, digamos, a pista que eu dou para as pessoas botar a mão na massa, pensar como alcançar seu público, é definir muito bem que público é e lembrar que a comunicação, antes de tudo, é silêncio. Se você quer comunicar com um público que não é o clone de você, que não tem sua cor de pele, sua religião, sua renda, sua escolaridade, o primeiro passo não é falar, é escutar. Tá? Isso, os indígenas sabem muito bem disso, os quilombolas sabem bem disso, os caiçaras sabem bem disso, os campesinos sabem bem disso, todas as pessoas que moram em comunidade sabem que o segredo da comunicação está na escuta, não está na fala. Primeiro você escuta, depois você fala. Então, por exemplo, né, uma das forças-tarefas das 1000 que o Rafael faz parte é a nossa, né, a Força-Tarefa Merec. Nós do curso, nós decidimos fazer uma força-tarefa que não buscava seguidores. O engajamento que a gente tinha na cabeça não é como é mensurado pelas métricas de engajamento das redes, mas significa engajar no sentido de fazer as pessoas participarem. Então, a gente não tem noção de quantos seguidores temos, porque nós decidimos fazer material com as mulheres refugiadas e imigrantes árabes, haitianas, chinesas, com os camponeses e os idosos aposentados nas roças. Então, nosso material é transmitido nesses dias em carrinhos de som que vão nas favelas. Não dá para saber quantos ouvintes temos. A parte das nossas cartilhas está sendo reimpressa em jornais que vão nos bairros. E outro material nosso está nas rádios comunitárias no Brasil. Não temos a menor ideia de quem está sendo alcançado, mas era nosso objetivo. Então, nós temos 2.000 seguidores no Instagram e nós achamos que furamos a bolha muito melhor do que muita gente que tem 1 milhão ou do que muita gente que escolheu escrever num grande jornal. Então, a coisa é, eu acho, dependendo do tema, você focar realmente para quem seria aberta essa ciência. Ela é aberta para o acesso ou você quer que seja apropriada? E aí o segundo ponto, né, que eu queria colocar, que é uma questão mais complicada, é a seguinte, que eu chamo de paradoxo da Terra plana, tá? Que é o seguinte, o que comunicar. Tenho certeza que o que a gente quer fazer para que as pessoas se apropriem dessa ciência aberta é fazer informação boa, interessante, clara, compreensível ao público que eu quero, ou não é só isso?
Porque se vocês forem ver, os terraplanistas são engenheiros da computação, são geólogos, alguns. Eu conheço 2 pilotos de avião que dizem que nunca chegamos na Lua. São pilotos de avião e acreditam que a gente não chegou na Lua, que é conspiração da NASA. E os negacionistas climáticos são químicos, biólogos, ou seja, os movimentos anti-vacina na Europa, quase todos são pessoas de alta escolaridade e altíssima renda. Não são os pobres que não vacinam os filhos, não são pessoas que não têm acesso à informação. Quem está atacando as ciências são elites de alta escolaridade e alta renda. Então, a segunda questão que eu coloco, essa mais em aberto, é o que a gente tem que fazer se queremos que a nossa ciência aberta seja apropriada? Não é só transmitir informação. A pós-verdade tem essa característica sensacional, que não é um problema de informação, não é um problema de ignorância. Então, eu quero falar com o público em geral para que eles saibam, porque senão vão tomar cloroquina. E não é isso. Você tem que construir aqui a pista que dó, né? Nesse segundo ponto, fecho. Não é suficiente você passar informação. Você tem que construir uma relação de confiança. Então, bote mão na massa, invente maneiras de construir uma relação. Se a ciência só está aberta, ela não chega, porque do outro lado do aberto tem que estar alguém que pega e que usa, que apropria. A pessoa se apropria de algo, se confia na fonte. O que está faltando não é informação, tem demais de informação. Quero fazer um canal de física quântica para as pessoas não acreditarem mais no coach quântico. Tem 500 canais só entre os bons de física quântica. Só dos bons tem 500 no mundo. E dezenas no Brasil. Então, não está faltando informação. Está faltando a pessoa escolher em que confiar. Então, esse é o segundo palpite. Bote mão na massa para inventar relações e não transmissões. Fechei. Bem desafiador, assim, então. Esse segundo parece praticamente difícil de solucionar. Mas, bom, obrigado a todo mundo aí. A gente tem perguntas vindo aí e tal. Tem pessoas que levantaram a mão aqui. Eu não sei se Marlon e Clarissa querem falar. Eu posso promover vocês a palestrantes aqui e tal. Então, eu vou botar vocês para dentro aqui e tal. Aliás, vocês estão com voz agora, na verdade. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta por voz, Marlon e Clarissa podem... Clarissa. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, estou um pouco impactada aqui com a última fala, mas eu estava com uma pergunta um pouco mais para o Rafael, um pouco para a Natasha também. É um comentário e uma pergunta. Eu estou recentemente associada à rede de pesquisadores e aí estou me interessando muitíssimo em comunicação de ciência, mas por estar na França, eu estou aqui perto de Portugal e eu tenho olhado muito o que está acontecendo em Portugal. E aí tem uma associação que eu estou achando muito bacana, que chama SciComm PT, que é uma associação de comunicadores de ciência. Então, é a ideia, isso que o Rafael está falando um pouco, né? Integrar esses esforços, essas iniciativas, é exatamente o que eles fizeram. E aí as atividades são interessantíssimas, congressos virtuais, workshops. Os workshops funcionam, inclusive, entre eles, né? Alguns que têm habilidades em determinados aspectos acabam ensinando para os outros e preenchendo assim alguns espaços. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam, por acaso conhecem algo no Brasil e acreditam que funcionaria no Brasil? Rafa, Natasha? Yuri, alguém? Olha, para falar, eu acho que eu não conheço nada parecido, assim, realmente não. Existiu uma associação de jornalistas e divulgadores de ciência, existiu por alguns anos, eu não lembro quanto tempo, mas já faz também alguns bons anos que ela existe, mas ela está congelada, digamos assim, ela não está em atividade mais. Me dava a impressão de ser muito de ter muito jornalista e acadêmico da área de pesquisa em divulgação científica, e principalmente dentro de pesquisa, dentro de jornalismo de ciência. Tinha uma integração legal também com a América Latina como um todo. Acho que o Yuri deve ter participado, deve saber mais do que eu. A única coisa que então, Yuri, você complementa só. A única coisa que eu diria é assim, por exemplo, um youtuber não ia entrar numa associação dessa, com esse perfil, entende? Então, assim, a gente pensando em integrar
essa diferença de perfil, a gente não consegue pôr em uma instituição todos esses perfis. Tendo diferentes associações ou comunidades e grupos, fica muito mais fácil da gente poder fazer uma conversa entre essas instituições ou grupos ou coletivos, claro. Eu acho que talvez estimular essas associações eu acho legal, mas sem a pretensão de que uma delas vai englobar todo mundo. Eu posso complementar? Por favor. É isso mesmo, né? Tem a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, era mais focada realmente para os jornalistas, né? Uma das razões para quais eu não sou mais jornalista, que quando eu cheguei no Brasil, só podia ser chamado de jornalista um cara que tivesse graduação em jornalismo. Eu tinha mestrado, então não valia. Então, assim, normalmente agora tem a nova Rede Consciência, né? Que revitaliza essa ideia de juntar os jornalistas científicos, é mais aberta a também outros tipos de comunicadores da ciência, mas tem sim associações igual o SciCompT. Tem no nível mundial a PCST, que é Public Communication Science Technology, que o penúltimo congresso foi aqui no Brasil, foi em Salvador, é uma rede muito bacana, muito grande. Tem tanto pessoas que fazem divulgação, por exemplo, tem a turma do Big Van, né? Do Big Van de Ciência, que são os espanhóis, tem vários grupos que fazem divulgação nessa rede, mas ela é um pouquinho mais fortemente focada em pessoas que fazem pesquisa sobre divulgação científica. Essa chama PCST, e tem no Brasil com força. E tem na América Latina, que SciCompT faz parte, a Rede POP, que é a Rede Ibero-Americana de Popularizadores da Ciência, que faz exatamente essas coisas. Tem webinar, tem workshops, tem concursos, tem editais que você pode pedir verba da Rede POP para fazer coisas de divulgação. Ela é muito bacana, a meu ver. Fez um dos encontros latino-americanos em Campinas, na Unicamp, muitos anos atrás, eu ajudei a organizar. O último foi em Panamá, foi super bacana. Teve youtubers, teve podcasters, então é aberta sim. Mas tem um defeito, ao meu ver. É uma rede em que você participa como instituição, não pode participar como pessoa. Então, a UFMG se inscreve, a Unicamp se inscreve. Essa eu acho que é uma besteira, porque torna mais complicado essa troca entre as pessoas, né? Então, existe em si, e como dizia o Rafael, é muito difícil fazer algo que integre todo mundo, porque o jornalista de ciência costuma ser bastante diferente do físico que quer fazer divulgação, por exemplo, e costuma ser bastante diferente do guia museal, do mediador de ciência em museu. Então, tem subassociações, a de rede de museus de ciência, que tem uma rede muito legal de mediadores de museus, assim por diante. Então, dependendo da praia que o cara quer ocupar, tem grupos bem bacanas na América Latina e tal, mas com essas limitações. Mas tem coisa assim. Aí agora dá para criar uma mais né, Rafa? Tá ótimo. Obrigada. Por mais que seja difícil juntar, eu acho que é importante, porque tem muita coisa que é muito importante. Eu que estou meio nessa fronteira, né, da academia com o mercado, com influenciador e tudo. O que o mercado tem a aprender com pesquisa básica e pesquisa em comunicação, e o que os influenciadores têm a aprender com que a gente já está 1000 anos na frente dentro dos estudos em comunicação, assim, é algo que, se ninguém mais produzir nenhum conteúdo mais, mas se a gente só conversar esses dois grupos, a gente já vai estar 1000 anos na frente. Só que é difícil essa conversa. Facilitar isso ia ser incrível. Legal. Gente, tem mais algumas perguntas, tem umas 4, 5 perguntas por escrito aqui já. Então, o César pergunta: como divulgar ciência no Brasil se a grande maioria dos divulgadores não falam a língua do país? Lives, webinários, brainstorming, mindsets e calls não serão compreendidos por grande parte da população. Um pouquinho que o Yuri levantou ali e tal. Eu não sei se vocês têm sugestões de solução ou enfim, de como é que você começa a abordar esse problema, porque obviamente não é fácil, né? Não sei, eu respondo? Comento? Pode ser. Então, tem divulgadores sensacionais, né, brasileiros? Eu acho que não está faltando, não. Agora, tem esse problema que eu falei, as pessoas olham muito para o umbigo. A pessoa acha que está comunicando para o tal do público geral, está comunicando para seus clones, seus alunos, os aspirantes alunos, ou seja, estamos comunicando principalmente para pessoas de alta escolaridade ou de escolaridade média, mas afeta em escolas privadas ou escolas muito boas. Ou seja, não estamos, de fato, comunicando para a população. Mas isso resolve também com formação. Então, eu montei esse curso por isso, porque eu me dei conta, por exemplo, agora tem o negócio da curva, né? Achata a curva. Gente, nenhum divulgador brasileiro se deu conta que
curva é código, alfabeto. As pessoas aprendem na escola o alfabeto feito de letras. E olha lá os dados que mostram a dificuldade da grandíssima maioria dos brasileiros de interpretar texto escrito. Agora, gráfico, vertical, horizontal, cartesiano, é outro alfabeto. São convenções, não é auto-evidente. Ele não está representando a realidade. Então, aquela tal de curva, eu tenho e-mail de colegas meus que têm doutorados em área de humanas que não entendem aquela curva. Não dá para entender. E eu vejo vídeos de divulgadores famosos fazendo, olha, porque agora está aumentando, está acelerando muito. Ele acha que todo mundo entende que a inclinação da curva tem a ver com a aceleração no tempo. Por que as pessoas celebrariam isso? É uma invenção arbitrária, uma convenção. Poderia ser totalmente outra coisa que significava aceleração. É porque ele é um alfabeto simbólico. Perspectiva. Perspectiva, não é todo mundo que enxerga uma figura em perspectiva, porque aquele é um código também. Você é alfabetizado para isso. É tudo código e os divulgadores no Brasil não é só que não falam a língua no sentido português, que usam termos técnicos. Eles não conseguem olhar fora do umbigo deles e falar realmente com a pessoa na rua e saber que porcentagem, probabilidade, inclinação de uma curva, o que está na esquerda e direita, por que seria o tempo, o que está na vertical, são símbolos totalmente arbitrários que alguém inventou e que só pouquíssimas pessoas foram habilitados a descodificar. Então, muita divulgação não está prestando. Ela fura a bolha no sentido que tem 100 mil seguidores, mas não fura a bolha no sentido que é apropriável. Então, sistemas novos de metaforizar, construir analogia, construir animações, infográficos que não passem por Cartésio, né? E pelas porcentagens de probabilidade, é uma coisa que falta fazer. Então, por isso que eu montei uma escola, porque nós vamos ter um curso sobre cada uma dessas coisas de aprender. Não sei se vocês sabem, ou não sei se vocês vão acreditar, mas eu garanto para vocês que no Brasil tem pessoas que não se reconhecem em sua fotografia. A fotografia não representa a realidade, é um símbolo, é uma convenção também. Tem pessoas que não conseguem se identificar numa fotografia. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente fez esse experimento. A gente coloca fotografia para as pessoas não misturar o remédio, o antibiótico de tuberculose entre pessoas da mesma família. E as pessoas misturavam. E a gente descobriu assim que a fotografia é um código, igual a perspectiva, igual a porcentagem, igual aos gestos cartesianos, igual aos quadrinhos. Por que a esquerda é o passado e a direita é o futuro? Então, tipo assim, concordo, né, com essa questão. É mais um problema para quem quer fazer divulgação, mas tem gente que faz. E não é só em inglês a questão, não é que é porque sou gringo que comunica bem. É que qualquer comunicador tem que pensar que a língua não é só palavra. Rafa, queria comentar alguma coisa? Eu acho que eu queria só falar alguma coisa, talvez indicar um certo caminho, não muito claro, mas assim, talvez avaliar de verdade. Por que é importante, eu acho, a gente analisar impacto, engajamento e principalmente efetividade? Primeiro, eu sei que é muito difícil a gente entender o que é efetividade ou medir isso também, mas a gente precisa disso e a gente precisa ter algum parâmetro de avaliação de iniciativas de divulgação científica para a gente não se enganar mais. A gente se engana muito achando que a gente está fazendo comunicação, que a gente está entrando em contato com o público em geral ou com os jovens. Eu já fiz muito isso de ouvir... é a mesma história que o Yuri já tinha citado, que era... Aí acabou a minha concentração. Aí apareceu o público jovem. Aí, cara, apareceu esse público aí, ó. Não, a gente se vira como dar aqui, tá? Não estou botando mesmo ali. Sensacional. E aí, eu acho que a gente tem que ter algum tipo de avaliação e um tipo de avaliação que seja até aberta mesmo, que a gente consiga fazer até fora de quem financia os projetos, de quem produz o conteúdo, para a gente mostrar inequivocamente se aquilo que você se propôs, você, nessa iniciativa, você se propõe a falar com o público tal ou com determinado perfil. Depois, lá no final, a gente vai ver se você realmente atingiu isso. Se não atingiu, vamos aprender e vamos fazer de outra forma. A gente não está avaliando a comunicação que a gente tem feito. E isso, para mim, é um problema muito sério. Tanto para estimular que isso seja feito por mais gente, tendo uma medida boa para isso, quanto a gente conseguir corrigir enquanto a gente está fazendo. Mas é muito difícil fazer isso. Natasha, quer comentar ou passamos para a próxima?
Tá. Tem uma pergunta mais específica agora da Gisele Soares aqui e tal, que é sobre a história. Enfim, o Yuri comentou o desmonte do jornalismo aí, não. Também falou na concentração da cobertura no eixo sul-sudeste, né? Quer dizer, no levantamento da Bore e tal, sobre os jornalistas científicos ali. Você tem só 16 jornalistas cadastrados no norte, nordeste e centro-oeste na plataforma. E, quer dizer, como é que você pode fazer para deslocar o interesse do jornalismo e atrair o interesse da mídia local? Quer dizer, ciência ainda é uma coisa muito da grande mídia do centro do país aí e tal. Como é que você capilariza, digamos assim, o jornalismo científico? Não sei se alguém tem mais. Para quem que é essa pergunta difícil? Gisele Soares, veio pelo Facebook. Para quem de nós? Começou com o Yuri, porque você mencionou o desmonte do jornalismo e tal, mas assim, não sei se é especificamente para você. É difícil demais, não sei. Alguns anos atrás, a gente inventou, falando de associações que fazem comunicação da ciência, tem outra que eu esqueci de mencionar, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Comunicação Pública da Ciência, que é coordenado pela Luísa Massarani, na Fiocruz do Rio de Janeiro, e que é uma ótima rede de praticantes e pesquisadores da comunicação da ciência. Uma das linhas é sobre jornalismo. Alguns anos atrás, a Luísa inventou uma coisa que eu tive a honra de fazer parte, que era um workshop que juntava políticos, cientistas, jornalistas, a cada 6 meses num país diferente da América Latina, onde não tivesse praticamente ainda jornalismo científico. A gente foi na Nicarágua, na Guatemala, no interior da Colômbia, na Venezuela, e ganhou um prêmio esse projeto, ganhou o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia para divulgação. Essa foi uma semente sensacional. Na Guatemala não existia nenhum jornal que tivesse nem caderno, nem página de ciência. Uma jovenzíssima jornalista, devia ter uns 19 anos, fez esse workshop junto com os cientistas importantes do país e com os políticos, voltou no seu editor-chefe e o jornal mais importante da Guatemala deu para ela a responsabilidade de abrir o caderno de ciência, que ainda hoje existe. Aí essa menininha foi cobrir o IPCC, os congressos mundiais, foi para a Antártida, virou uma super jornalista científica. Então, às vezes, você tem que semear. Na Amazônia não falta jornalismo científico, porque tem excelentes jornalistas ambientais. O que falta é os editores dos jornais enxergar a ciência no material excepcional que indigenistas, biólogos, antropólogos e jornalistas ambientais estão produzindo. Então, falta a sensibilidade dos editores, eu acho, não tanto a profissionalidade dos repórteres. E aí, às vezes, você faz isso com esses workshops. Você bota o político com o cientista, com o jornalista, e bota todo mundo 2 dias juntos, escutar especialistas de várias áreas mostrando a importância daquilo e que tem mercado, que tem futuro. E, de fato, tem mercado a ciência. A ciência é muito, né, pode ter pouca na mídia, mas são os programas mais, né, claro, não compete com o BBB Brasil, mas a tiragem de revistas como a Super Interessante não é brincadeira, não, se você for comparar. Tem mercado para a ciência. As pessoas que eu conheço nas favelas, a primeira coisa que assistem quando fazem o gato para a TV Cabo é Discovery Channel, é NetGeo. Então, tem mercado. Então, às vezes, é semear isso. Não sei. Mas ainda assim, nesses canais tem que concorrer com largados e pelados. Mas já é uma porta de entrada. Mas eu nesse instante, segundos antes de entrar na conversa com vocês, eu estava conversando com uma pessoa de um grande instituto, de um instituto de pesquisa grande do Norte, e ela estava me dizendo que a Globo local, né, a Rede Globo local lá, CNN não, perdão, G1 e tudo mais, lá local deles, é super afim de publicar qualquer coisa que o instituto publique. Por que não acontece isso muito? Eles não têm assessoria de imprensa que faça a ligação. Se mandar e-mail para esses caras, eles mandam o repórter em cima da hora, assim, no mesmo tempo, na mesma hora, quer dizer. Então, assim, às vezes são coisas simples que a gente pode fazer. Talvez tenha a parte disso. Às vezes pode ser uma coisa tão simples quanto ter um assessor de imprensa que saiba fazer o trabalho. A gente tem problemas com assessorias de imprensa também hoje em dia, mas um bom assessor de imprensa pode resolver muitos problemas quer dizer, mas é isso. Bom, próxima pergunta aqui. Alguém falou, tipo assim, furar, enfim, sobre a história de furar bolha, né? Quer dizer, por que furar? Por que não usar o conceito de bolha para, ao invés de furar, utilizar o nicho como forma de construir uma comunidade?
E existem técnicas para dar agência ao público e delegar a ele o papel de se diversificar como conversores de audiência. Quer dizer, tipo assim, a gente deveria estar investindo em furar a bolha ou a gente deveria estar construindo um nicho e deixar o próprio público furar a bolha, né? Não sei o que vocês acham. Eu não sei. A minha ideia é que, assim, quando a gente vai ver algumas pesquisas de interesse das pessoas com relação à ciência, você vê que elas se interessam muito. O problema é que elas não sabem exatamente o que é ciência, ou elas têm uma ideia muito confusa do que é isso. Então, isso é uma bolha dos interessados em ciência? Pode ser. O que a gente recomenda para os influenciadores, e como o Yuri já tinha citado, quer dizer, o influenciador, o que ele quer? Alguns querem realmente fazer educação, querem levar informação e ponto, outros querem realmente ganhar dinheiro, é a forma de vida deles. Mas, dependendo disso, você vai ter certas estratégias. Talvez, tem gente que está usando a estratégia aqui no Brasil de fortalecer essa comunidade de pessoas que já têm interesse em ciência, mas fazer esse pessoal conhecer mais, uma diversidade maior de influenciadores. Então, essa bolha expandida, que a gente já sabe que chegou a certo ponto, quando a gente olha, por exemplo, o Átila ou outros, que já são grandes, quer dizer, por que é tão diferente? Por que tem que ter um só falando de ciência, sendo que tem outros canais, inclusive com outros recortes de áreas de pesquisa, de perfil, de raça, de gênero? Por que só o Átila, digamos assim? Então, existe aquele objetivo dessa bolha gigante que a gente pode ainda ocupar mais, ocupar melhor. Eu acho que isso já é algo interessante. E formar disso uma comunidade forte e aí passar a fazer, a ter peso em ações diferentes e até ações e talvez isso estoure a bolha ou não, não sei se essa é uma boa tática. Mas tem gente que está indo mais focando em públicos específicos e trabalhando com isso. Números baixos, mas tentando trabalhar com um público específico. Eu acho que são duas táticas que estão aí na mesa e eu não sei se já existe alguém que está estudando isso de uma melhor para saber se uma tem vantagem em cima da outra, não sei. Eu concordo. Eu acho que também depende muito do que você quer fazer. Porque, tipo assim, igual o Rafael falava, né? Você pode querer ter público, muito público, beleza. É uma coisa. Você pode dizer, eu sou um cientista, eu tenho uma missão, eu tenho um dever de contar o que eu faço, prestar conta para a sociedade, porque eu recebo dinheiro público. Essa é outra coisa. São duas coisas totalmente distintas. Você pode dizer, eu quero alfabetizar a população para que não seja mais anticiência, para que não tomem remédio errado. Essa é outra coisa ainda. Não são a mesma coisa, não é a mesma comunicação. Então, depende muito do que você quer fazer. Então, por exemplo, a comunicação da ciência que eu pratico não pretende ter público, pretende ter cidadãos. Ou seja, é um pouco o que ele estava falando. Eu, em vez de levar a ciência para o público, eu quero trazer o público para dentro. E aí eles são protagonistas, ou seja, eles se multiplicam entre si, um pouco como eu acho que esse anônimo estava falando, né? Porque a minha tentativa é engajar eles para dentro no processo de produção. Isso se faz com a Citizen Science, isso se faz com os Tinker's Labs, né? Que é a ideia de fazer gambiarra, né? Simbólica ou prática, né? Com os Fab Labs. Tem várias maneiras de fazer isso, mas é outro objetivo. Então, se você quer ter público, você engaja o público falando assim, sobre o que vai ser meu próximo vídeo, o que vocês acham? É esse o tipo de feedback que você precisa. E aí tem um tipo de maneira de crescer, um tipo de tática. Mas é muito importante, por isso eu falei, o primeiro problema que vocês têm que se dar é por que e para quem vocês querem comunicar. Porque são todos objetivos legítimos, mas as técnicas são diferentes. É diferente. Se você quer levar a ciência para que as pessoas saibam, tá mais perto da educação, é uma coisa. Tem técnicas rodadas sobre isso. Se você quer fascinar as pessoas para que o filho deles possa ser cientista sem ser bullyingado, é outra coisa. Você tem que trabalhar o simbólico, o emocional. Se você quer ter público como uma super interessante, é outra coisa ainda. Entendeu? Então, eu acho que a ideia de tornar o público protagonista para que ele se propague entre si pode funcionar bem e, por exemplo, se aplica no meu caso de querer construir cidadania científica,
mas não é necessariamente a única caminho. A gente tem outra pergunta aqui. Perguntaram, queria saber se alguém já olhou para a questão da influência e ou alcance da divulgação científica, começando pelo fim. Quero dizer, o que influenciou quem chegou na posição de cientista ou cientista em formação hoje? Ainda que as mídias e linguagens tenham mudado, será que não temos algo a aprender? Sabendo que deu certo antes, pode ter alguma coisa adaptável? Mundo de Bickman. A gente precisa fazer alguma coisa urgente nesse nível. Muitos cientistas que eu conheço, principalmente os divulgadores, que viraram divulgadores de ciência, citam muito o mundo de Bickman. Eu não tô, quer dizer, eu tô sendo super simplista aqui, mas é algo que estava usando uma mídia que era o que tinha na época, que era a TV, e usou uma linguagem totalmente nova, diferente, tirando o estereótipo, ou exacerbando um estereótipo de cientista maluco, mais simpático. Então, que talvez já era também uma quebra de paradigma. Eu acho que isso é um exemplo de algo que aconteceu. E muita gente quer refazer isso aqui usando as novas plataformas que tem como YouTube e tudo mais. Só que quando você pega, é interessante isso, porque quando você pega o nível de produção do mundo de Bickman, que tinha um escritor fantástico que fazia os roteiros, um ator excelente, vários atores excelentes, uma superprodução. Aqui a gente vê iniciativas independentes que se dizem inspiradas por ele, mas que não conseguem chegar nem perto de um tipo de produção dessa. Quer dizer, então, não sei se pode ser um modelo ou se isso acaba virando um modelo para o que a gente tem hoje. Mas o que eu vejo e que eu tenho visto de alguns artigos que falam sobre isso é muito leitura em casa, ter contato com, por exemplo, revistas, super interessante, coisas desse tipo em casa, televisão, esse tipo de programa, e bons professores de ciência. Grande parte das pessoas que vão para o lado da divulgação, além de serem cientistas, acho que eles citam mais ou menos esses caminhos. Próxima pergunta do Matheus aqui, quer dizer, programas têm como objetivo aumentar a diversidade de quem divulga ciência, pegando um pouquinho do gancho do Rafa ali e tal, quer dizer, imagina que esse sentido representado pode contribuir para o estabelecimento da confiança, quer dizer, será que se você aumentar a diversidade, vai ter mais gente que se identifica com quem está divulgando ciência e isso pode ajudar a furar a bolha? Esse é Serra Pilheira, né? 100% o que a Serra Pilheira está conseguindo fazer, a meu ver. Natasha, quer comentar aí? Não, acho que o desafio ele é imenso, né? Porque a falta de representatividade na ciência, ela já é grande, assim. Então, quando você vai para a divulgação científica, que ainda é uma camada periférica da atividade científica, acho que isso fica ainda mais extremo, né? Mas claro que a gente vê coisas muito legais se articulando por iniciativa própria, enfim, mulheres principalmente liderando redes e pequenos consórcios, né, impulsionando um o trabalho da outra, mas ainda são iniciativas pequenas, né, comparado ao que seria necessário para realmente diversificar o público. Então, eu acho que, enfim, sou muito admiradora dessas iniciativas, mas, por outro lado, entendo também que o caminho é longo, né, olhando para o sistema inteiro. Concordo 100%. Ontem a gente fez uma live, né, do Amerrec sobre isso, basicamente, né, com Nina da Hora, né, com vários serrapilheirenses, né, com o Hugo, com uma moça do Movimento de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, a Fabiana Pinto, liderança e tal, e a gente estava falando um pouco disso. Aí eu acho que o Serrapilheira está dando um exemplo extraordinário nisso, né, de essa atenção na hora de financiar, de sugerir, de modular, né. Eu acho que isso é fundamental, porque tem que ter uma atenção política a isso, né? E acho que a formação também é um aspecto. Ou seja, é um pouco um processo de protagonismo que vai surgindo. Agora temos youtubers sensacionais que são transgêneros, que fazem ciência. Temos youtuber e opinionista no YouTube sensacionais que são drag.
Em nível internacional, falei da rede POP, né, a rede ibero-americana de todos os popularizadores da ciência. No Congresso de Panamá, a aula magna de encerramento do Congresso foi uma divulgadora da ciência transgênero, que ministrou a aula magna. Então, o protagonismo e a diversidade também não esperam, digamos, né, autorização de nós brancos para entrar e conquistam com a luta. Então, a luta vem. Mas acho que as políticas têm que prestar atenção. Então, a formação é importante. E no Amerec, a propósito, vou fazer publicidade, siga na rede, por favor, não buscamos seguidores, né, mas parceiros sim, amerec.ufmg ou amerec_ufmg, Instagram, Twitter, Facebook, canal WhatsApp, canal Telegram e canal YouTube. Mas no Amerec, por exemplo, nós temos poucas disciplinas obrigatórias do curso, porque cada um quer ser youtuber, um quer ser da editoria, um quer trabalhar na educação, então é muito optativa. Tem de podcast, tem de vídeo, tem de transmídia, mas tem algumas obrigatórias, tá? E as obrigatórias são aprender sociologia do conhecimento, aprender filosofia da ciência, da tecnologia, filosofia da técnica, aprender história da cultura científica, tá? E na QELDOC, chama Ciência, Tecnologia, Política e Sociedade, o módulo é sobre epistemologia feminista. Porque os erros mais dramáticos do divulgador, os mais dramáticos são o determinismo tecnológico, determinismo sociológico, falar que a tecnologia tem um impacto que muda a vida, falar que a sociedade decide o que vai acontecer, os dois determinismos, e reproduzir metáforas, analogias, símbolos, cores, coisas que são sexistas e racistas, e que o coitado do youtuber se ofende se você vai falar isso para ele, porque ele, não tendo nunca estudado nada de sociais, não sabe que você pode tranquilamente produzir algo machista sem necessariamente ser machista. Inclusive, você pode até não ser macho hétero e fazer coisas sexistas. Tá? Então, tem muitas pessoas que vêm me falar no meu canal, não entendi por quê, quase sou feminino. Aí eu olho os vídeos e dá para entender muito bem porque sou feminino. Mas você não pode falar para o cara porque o cara se ofende. Então, tipo assim, eu acho que, né, não sei se a Natasha concorda, mas eu acho que a política tem que criar as oportunidades iguais, tem que prestar atenção a isso. Então, bolsas para meninas nas ciências, editais para mulheres na ciência, editais de diversidade, ser a pilheira com essa atenção. A formação tem que fazer sua parte, porque se o cara acha que é divulgador porque acha um jeito fácil de explicar o que é enzima de restrição a função de onda, ele não vai ser um bom divulgador. Ele tem que entender a ciência no contexto, no processo. Então, a ciência no contexto tem raça e tem racismo, tem gênero e tem sexismo, e assim por diante. Então, nós botamos isso como obrigatório e o resto como opcional. Aprender a fazer vídeo é opcional. Se você quer só escrever, para que tem que aprender a fazer vídeo? Mas a filosofia da ciência, a epistemologia feminista e, por exemplo, os intelectuais da afrodiáspora, como se diz hoje, a gente está tentando incluir, tanto no corpo docente quanto na bibliografia. No corpo docente ainda, né, Natasha deve ter percebido, nosso corpo docente ainda é muito branco. É muito branco. Nós temos muita mais mulheres do que homens, mas temos muito brancos. E a gente vai ajustando isso também. Mas é um processo, né? Não é fácil para ninguém. Só um comentário. O Serrapilheira tem, sim, algumas iniciativas de inclusão, né, que partem desse mesmo princípio que o Yuri disse, que é necessário formar a visão sobre o que é a ciência, né, inclusive sobre os problemas de falta de diversidade, etc., e no Serrapilheira, assim, a gente tem algumas iniciativas, principalmente voltadas para os cientistas, né? Que é isso, fazer formação, explicar o que é racismo, explicar o que é diversidade, argumentar para dizer que a diversidade é boa para a ciência. Enfim, quando tem grants maiores no Serrapilheira, né? Que são os grants de 1 milhão, que são dados para pesquisa científica, 300 mil reais são condicionados ao investimento na formação de pessoas de grupos subrepresentados. Então, a gente tem uma série de pequenas políticas, mas o caminho institucional, mesmo para o Serrapilheira, que é uma instituição privada, pequena, né, com uma equipe enxuta, assim, o desafio ainda é grande, porque isso é questionado de todos os lados e você tem que argumentar 200 vezes mais para conseguir emplacar as políticas. A política tem que ser mais perfeita do que qualquer outra coisa, né, para ela ser aceita. E, enfim, como o trabalho que o pessoal da Hack Week fez, né, no ano passado, mostra também o problema vem de antes, né, antes
da instituição. Então, quando chegam as propostas de pesquisa, a gente já tem um déficit de diversidade assim, enorme, mas enfim, estamos aí para contribuir com essa mudança, né? Bom, tem mais três perguntas aqui. Uma sobre o movimento de alunos de graduação. Então, alguém que diz que estuda na graduação tem visto um interesse crescente de alunos de graduação na universidade por divulgação científica. E se você acha que esse movimento pode criar espaço, a gente pode estimular isso de alguma forma e tal, para que, enfim, alunos universitários possam ingressar, enfim, pesquisa em divulgação científica e a divulgação propriamente dita. Um estímulo para eles virarem divulgadores de ciência seria legal se existisse uma carreira de divulgador de ciência, que não existe. Então, muita gente tem muito interesse, já tem muito interesse. Os jovens, os graduandos, pós-graduandos, já professores de todas as idades, na verdade, esse interesse em comunicar ciência já existe. É que muita gente não sabe o que é divulgação científica, não sabe o que é comunicação, precisaria de certo treinamento para isso, e para saber se é isso realmente que ele quer fazer. Tem um estudo recente, até com mais de 10 mil professores universitários, né, pesquisadores nos Estados Unidos, e aí mostra que todos eles falam que eles fazem algum tipo de divulgação científica. É óbvio que não, mas é algo que eles sabem que é importante que eles façam. Por isso que eles dizem que fazem. Muitos deles realmente acham que fazem, claro, mas enfim. Então, eu acho que o interesse existe. Eu acho que falta um pouco de formação e estímulo das instituições. Um pouco não, acho que bastante. Para isso valer de alguma forma para a carreira, tanto de pesquisadores quanto de jovens, que valha para a carreira docente como parte da extensão que eles devem fazer, ou mesmo como formação para quem quiser viver disso, ter disso uma opção de carreira. E, inclusive, na parte de investimento em pesquisa dentro dessa área, que é uma área que está sofrendo com corte de pesquisa, como todas as outras. Eu não sei relativizar isso em comparação com outras áreas da comunicação, que não há de comunicação de ciência. Não sei se tem mais ou menos investimento nisso em pesquisa, né, aqui no Brasil, dentro da comunicação, se a comunicação de ciência tem mais ou menos. Mas eu acho que a gente também tem que pensar nisso de forma relativa, né? Quer dizer, dentro da comunicação, a comunicação de ciência, como área de pesquisa, ou a gente tem que pensar isso como uma área independente. Não sei o que o Yuri e a Natasha pensam disso, mas o grande ponto é esse. Hoje em dia não existe a carreira de divulgador de ciência. Isso não é uma carreira. Quem faz isso faz pelos meandros, faz do jeito que dá, mas não existe uma carreira para isso. E isso desestimula muito quem tem o dom, quem quer fazer, quem se treinou para isso. Concordo, e junta com o fato que eu tenho muitos alunos da nossa formação transversal em divulgação científica, né, que a UFMG é uma das poucas universidades que tem uma formação de graduação, né, divulgação, e agora tem uma MEREC, que é uma especialização. Muitos alunos meus falam que o orientador deles ameaçou eles na hora que eles começaram a fazer divulgação científica. O orientador físico, o orientador biólogo, o orientador químico, o orientador de neurociência falou: não, você não vai fazer isso, você vai destruir sua carreira. Você faz divulgação quando você já tiver a carreira firmada, com 50 anos de idade, já for titular. Se você fizer agora, você se ferra, eu não quero te orientar mais. Então, eu vi essa história várias vezes. Então, tem um problema dúplice, né? Não dá nem para tentar desejar de fazer isso, mesmo não tendo muita possibilidade. Então, é difícil e complicado, concordo. Mas eu tem acho que fazer esse advocacy, né, Yuri, para a divulgação científica valer cada vez mais no Qualis ou sistemas de pontuação, e aí talvez isso mude um pouco. Mesma coisa, a formação é políticas, né? O Lattes finalmente tem a aba de divulgação científica, agora falta fazer com que essa aba valga pontos, mas, por exemplo, no CNPq existe uma bolsa de produtividade em divulgação científica, né? Eu tinha ganhado ela, inclusive eu perdi porque esqueci de renovar, mas existe, é boa, a bolsa de produtividade igual a dos outros, então começa a mexer, né, também. Mas falta muito, falta realmente muito. Acho que existem cursos, existem bolsas,
existir valorização da extensão em geral, né, que vale a pontos de verdade, são todos passos, mas é um negócio complicadíssimo. Se você pensar, toda vez que sai o ranking, seja da Folha, seja o do Time Educational Supplement, que agora é o novo, né? Aí todo mundo festeja, a USP está de novo a melhor da América Latina, a UFMG foi feliz que é a melhor das federais da América Latina. Todo mundo festeja de subir um pontinho nas 500, que está lá no fundo, né? Somos entre as, na verdade, depois das 500. Mas por quê? Esse ranking não mede o que as universidades brasileiras fazem. Não tem nenhum ponto para extensão. Então, como que vai o CNPq, o Lattes, ser orientador, valorizar a divulgação científica se ela sabe que ela ferra a sua universidade no ranking mundial? Porque os rankings mundiais só medem pesquisa, ensino e patente. Não tem como, né? Então, é um negócio bem... É muito difícil existir uma carreira acadêmica se você fazer aquilo, castiga seu programa de pós-graduação, castiga sua universidade. E é muito difícil fazer uma carreira no mercado se não tem, né, uma vida, uma produção, né, acadêmica, porque o mercado depende também, né, as áreas de mercado dependem das áreas da academia também. Tem uma relação, né, entre a produção, a inovação e o conhecimento. Então, eu acho que isso vai longe. Esse papo vai longe. Só fazendo uma conexão rapidíssima com o trabalho aqui do Hackathon e tal, eu acho que assim, quanto mais ferramentas de avaliação, de índices que façam realmente sentido, que informem de verdade, tanto para quem está fazendo quanto para quem está financiando e para as universidades e mostrando que esses índices valem alguma informação interessante, eu acho que é mais ferramenta que a gente tem na mão para usar e até, ou para embasar esse tipo de pedido de métrica nova para falar, olha, isso aqui retorna, isso aqui é importante, isso aqui vale para... Eu tenho um professor que tem um índice alto disso aqui de divulgação científica, porque isso me retorna várias coisas, que seja conhecimento da população, que seja inserção na mídia, que seja investimento, enfim. Por isso que eu acho que o trabalho de vocês aqui pode ir nessa linha e dar ferramental para a gente continuar nessa luta, ter coisas para olha, funciona, a gente tem um índice bacana, a gente tem uma ferramenta legal aqui, vamos usar isso aqui institucionalmente, politicamente, enfim. É isso aí. Dito isso, assim, índices de redes sociais e Altmetrics não são meio que uma bomba, de certa maneira, também, porque, assim, cara, o jeito mais fácil de ser falado na mídia é entrar num tema polêmico, é defender a cloroquina, ou não defender a cloroquina, assim, sei lá, entrar numa linha partidarizada e aproveitar as redes político-partidárias e de convicções que já existem, né? Então, assim, na verdade... Eu tenho certo... Eu gosto da ideia, mas ao mesmo tempo eu tenho um super medo e dedos em termos de, assim, se a gente vai usar isso aqui demais, no fundo, que gera atenção em redes sociais, não é necessariamente uma coisa boa, né? Então, não sei como é que você resolve isso. Não, mas é por isso que eu joguei o problema para vocês, que é um problema que a gente não tem resolvido. Quer dizer, do jeito que os índices... A gente tem um monte de informação já, mas elas não estão informando o que a gente quer. Quer dizer, a gente sabe, como o Yuri até tinha citado, a gente sabe como crescer em diferentes plataformas. Você faz uma engenharia reversa, você descobre que entrar em treta faz você trendar e beleza, e você faz isso. Não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que as pessoas parem de consumir cloroquina. Isso é outra coisa. Isso não quer dizer necessariamente que ter um índice alto, um vídeo que fala sobre isso viralizado no Twitter vai fazer as pessoas realmente pararem de tomar cloroquina. Não é esse o ponto. Então, quando eu falo de índice, eu não estou falando muito do Analytics como a gente está pensando agora, mas a gente tem que pensar em outros objetivos e como medir isso. Não são esses objetivos mais, digamos, que estão em voga, digamos, que a gente encontra em Analytics já, por exemplo, nas plataformas. Não vai ser só isso. Pode ser também, mas não vai ser só isso. Bom, tem duas últimas perguntas aqui que são mais ou menos a mesma pergunta aqui e tal. Então, assim, as duas dizem, quer dizer, como é que a gente melhora o letramento científico ou a alfabetização científica no Brasil, quer dizer, como é que a gente melhora isso? Isso parece ser uma coisa importante para limitar o impacto de ações de divulgação científica e as pessoas perguntam aqui, pô, de quem é o papel da família, da escola, de instituições culturais e educacionais não formais e, sabe, eu lecionei por anos e faço divulgação universitária, mas na verdade eu não sei, enfim, a pessoa aqui, o Marlon, na verdade, diz, poxa, eu não sei responder essas questões, assim, de quem é o papel e como é que a gente melhora isso. Então, talvez, sei lá, como as duas perguntas são muito parecidas, acho que a gente pode responder junto aí, tal, parece ser uma coisa ampla, acho que o Yuri tocou um pouquinho no assunto de até que ponto é alfabetização, é falta de informação, não é,
até que ponto a alfabetização é letramento, o alfabeto é só o alfabeto mesmo, tem outros códigos, etc. Então, se vocês puderem comentar, como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, se a alfabetização científica básica é um papel do divulgador também, ou se é um papel de alguém mais, a gente tem que jogar, sei lá, jogar com o que a gente tem e comunicar com o público do jeito que ele sabe comunicar, não sei. Enfim, como é que vocês enxergam isso aí? Tenho resposta, não. Espero que nossos hackers inventem algumas, né? Ferramentas para isso. Não tenho resposta, não. Se tivesse, eu mereceria ser ministro da Educação, no mínimo. Mas não tenho, não. Agora, eu acho o seguinte, eu espero, tem alguns alunos do nosso curso de Comunicação da Ciência que são professores da rede básica. O curso é pago, mas a gente decidiu priorizar bolsas para pessoas com menor renda e que ensinem na rede pública. E eu acho que essa parceria entre divulgação e educação e escola é uma parceria super bacana. Então, assim, vou dizer uma coisa banal, né? Para resolver o problema da educação é a educação. Ou seja, você tem que finalmente um dia descobrir que você precisa investir na educação de verdade. E o Brasil está sempre com esse raciocínio de agora que tenho muitíssimos jovens, eu invisto pouco e vou aumentando aos poucos. Assim a gente vai chegar no nível decente de investimento em ensino básico quando o Brasil vai ter a mesma pirâmide populacional que tem na Europa, ou seja, não tem mais nem crianças e nem adolescentes. Então, a lógica tem que ser, agora eu invisto muito em educação, eu vou diminuindo. A lógica nunca foi essa, corta, aumento, num dia eu vou chegar lá, então não chega lá. Então, eu acho que a educação tem que investir em educação, não é possível. Os professores brasileiros, não sei se você vê a estatística, os professores de escola pública brasileiros, uma porcentagem altíssima deles vai no cinema menos que uma vez por ano. Uma porcentagem altíssima dele nunca foi num teatro na vida. Uma porcentagem altíssima deles não tem dinheiro para comprar livro para si mesmo, para ler. Então, não é, tipo assim, é tão surreal que não dá nem para contar. Eu acho que enfim, é tão absurdo, né? A maioria, em muitos estados, os professores recebem um salário abaixo da lei, né? Abaixo do piso mínimo que a lei manda. Então, os governadores são criminosos que violam a lei e não pagam o professor. Então, é tipo um negócio tão longe, não sabe? É tão absurdo que nem adianta falar muito de novas técnicas pedagógicas, vamos fazer mais experimentos, botar mais laboratório. Temos um problema tão assim brutal. Mas eu acho assim, tem que ter interação, sim. Acho que a divulgação faz uma coisa, a educação faz outra, mas as duas podem andar pra caramba de mão dada. Mas pra caramba mesmo. Eu aprendo muito com os professores, com os pedagogos, técnicas que eu não conhecia como divulgador. Eu aprendo muito com os guias de museu, por exemplo, sobre diversidade e inclusão, que eu não sabia como jornalista que estava acostumado com a escrita. E eles dizem, né, quando a gente faz esses momentos juntos, que também aprendem muito com a gente, com os divulgadores. E eu acho que agora esse ecossistema está mais amplo ainda, porque o mundo dos influenciadores e das pessoas que sabem mexer com transmídia, plataforma digital, também faz parte desse ecossistema. Então, eu vejo lá uma potência de ação. Agora, não adianta a gente ser potente se tem um Estado que decide que o professor tem que passar fome e não pode ir no museu. Tipo, aí, acho que enfim. Por muito tempo eu tentei diferenciar na minha cabeça o que era os limites do jornalismo científico, da educação e da divulgação científica. E eu ficava tentando definir o que era cada uma dessas e eu não conseguia. Daí eu percebi, não, tudo bem, tem zonas de contato em que elas vão... E agora eu desisti, não tem por que fazer isso. Fazer essa divisão do que é jornalismo. O Reinaldo, por exemplo, ou a Sabine, eles são jornalistas de ciência, eles não fazem divulgação científica. Eu acho assim, então, mas o papel da educação é primordial, senão a gente não tem com o que trabalhar, porque existem coisas que precisam de tempo, e muitas vezes a gente não tem esse tempo em um vídeo no YouTube, em ações, mesmo que presenciais, oficinas e tal, quer dizer, tem coisas que a gente precisa ter. Mas
mesmo se a gente tivesse um nível educacional muito bom, a gente vê isso em países mais desenvolvidos, ainda existe a divulgação científica para apagar certos incêndios, entre aspas. Quer dizer, a educação, você aprende o que já existia, você não aprende o que passa a existir agora. Daí a importância da divulgação e do jornalismo científico para, por exemplo, explicar para as pessoas que já saíram da escola, mas que são as pessoas que votam, o que é transgênico, quando na época dessas pessoas não existia transgênico. Então, o jornalismo e a divulgação entram aí, já que essas pessoas não estão mais na escola. No Brasil, a gente tem problemas muito mais sérios do que países desenvolvidos que têm só esse problema. A gente tem que dar vários passos atrás para conseguir chegar num nível de compreensão e tudo mais. Quer dizer, e tudo por quê? Por causa desse desmonte que o Yuri descreve. Então, a educação tem um papel fundamental e talvez a gente tenha que focar esforços em juntar a divulgação científica e capacitar cada vez mais professores ou escolas nesse sentido e tentar ajudar dessa forma, mas via educação, com certeza. Mas lembrando, pessoas que já saíram da escola são as pessoas que estão votando hoje. Então, a gente não pode abrir mão delas também. Cobertura mas a gente não pode se dar o luxo de descobrir o pé nem a cabeça. Esse é o nosso dilema. Olavo, você me permite falar uma coisa rapidinho? Sim, mas acho que é o último, a gente tem que encerrar. São quase 6 horas também, a gente tem que encerrar. A gente tinha prometido até 5h30. É só para colocar uma questão que o colega, eu esqueci o nome dele, você me perdoa, que ele falou que não existe uma carreira regulamentada de divulgador. Ela existiu muito brevemente. O concurso que eu passei para o UFRJ foi para auxiliar em administração, atividades culturais de divulgação científica e publicações. E o governo Bolsonaro já matou esse cargo. Ele foi criado por os museus da UFRJ, só que o problema é ele ser tão subalterno e exigir na prova que as pessoas saibam de museologia, de questões de divulgação. Então, ele era para pessoa... O nível é baixo, mas só passam graduados, pós-graduados. E eu acabei saindo da educação básica para trabalhar com divulgação. Fui para a Casa da Ciência e agora eu estou no Espaço Memorial Carlos Chagas Filho, tentando aprender e atuar nessa área, né? Então, assim, existiu, pelo menos por conta da UFRJ, que é uma iniciativa interna, mas já foi detonada. Meu cargo já está extinto. Vai chegar um momento que, se eu não passar para o concurso melhor, vai existir só eu, tipo, no CCS, como esse cargo. E as pessoas ainda têm relutância em me aceitar assim. Eles querem me colocar em funções de administração. Eles falam assim, que divulgação científica, que você vem para cá, cuida desse material aqui e tal, até pela subalternização do cargo, né? Não é um cargo de nível técnico superior, apesar de exigir conhecimento para tal. Era só isso que eu queria colocar. Eu conheci no CCERJ, tem um cargo de divulgação de ciência, só que no momento, já há algum bom tempo, já quase um ano, esse cara ele foi realocado, ele está trabalhando com o gerenciamento dos cursinhos e tal, do EAD, e não está mais trabalhando focado em divulgação científica no fim das contas. O cargo dele ainda é esse, e eu falava até para ele, cara, você é o único divulgador de ciência na carteira assinada, assim, que eu conheço. Mas mesmo ele está fora da função. Agora você conhece 2. Agora eu conheço 2. Prazer, Marlon. Gente, alguém tem últimas palavras aí e tal? São 5h53 aí, não sei se alguém quer fazer um comentário final. Natasha, Yuri, Rafael. Bom, então assim, eu queria agradecer muito vocês aí e tal. Acho que foi ótimo, a gente passou do tempo que a gente tinha se proposto, mas é normal assim, tá? Enfim, passar do tempo é um bom sinal, acho que teve muitas perguntas. E de novo, queria só reforçar que isso aqui é para ser um springboard, um ponto de partida para alguma coisa aí, né? Então, assim, acho que saíram coisas interessantes, saíram problemas legais das apresentações. A Natasha se ofereceu a compartilhar mediante confidencialidade, mas assim, sei lá, disponibilizou os dados do CR Pereira para estudo. Certamente tem alguma coisa muito rica em termos de compreender um panorama da divulgação científica brasileira. O Yuri se comprometeu enfim, eu não entendo o que falta no seu projeto aí e tal, porque ele diz, tá pronto, então, pô, o que precisa ser feito? Falta código que fazem a parte de baixar os jornais brasileiros e
e apliquem o Topic Modeling para português e espanhol. Falta só isso. Então, quer dizer, na verdade, eu traduzir uma coisa que já existe na língua estrangeira para o Brasil, uma coisa... Não, porque na inteligência artificial você nunca só traduz para uma língua. Acho que traduz no sentido amplo. Assim, parece um projeto super fascinante. Acho que tem interação com o que a Natasha tinha falado também de mapear redes sociais e tal, que você está aplicando para o jornalismo, mas assim, talvez tenha como fazer coisas em outras mídias também. Então, acho que assim, tem muita coisa para ser feita. Assim, eu teria mais perguntas ainda, assim, mas acho que a gente está com pouco tempo. De minha parte, nesse sentido, se quiserem contato com os influenciadores para trabalhar com eles de alguma forma, se algum projeto focar neles, eu posso fazer essa ponte também. Fique à vontade. Perfeito. Eu queria, na verdade, já terminar isso aqui, fazer um novo convite, que, assim, dependendo dos projetos que surgirem, das ideias dos projetos que surgirem, a gente gostaria de contar com vocês e poder entrar em contato com vocês para... Enfim, tanto para ceder dados, ideias, compartilhando, assim, discutir projetos também, né? Então, assim, vocês estão desde já convidados para a Hack Week, propriamente dito, em agosto aí e tal. Caso a gente sinta que algum de vocês seja importante ou possa ajudar no projeto, a gente realmente gostaria de contar com o apoio de vocês aí e tal, já que vocês, enfim, trouxeram tantas ideias legais, né? Com prazer. Podem contar. Gente, então tá. Acho que é isso. O nosso debate da próxima semana é sobre reprodutibilidade científica. Eu acho que eu tenho ele em algum lugar aqui, eu não tenho, mas tá aqui. Então, só lembrando, na quinta-feira que vem, no mesmo horário, a gente tem na verdade, enfim, sempre o Gabriel Pires da Unifesp e o Daniel Pierre da URGS falando sobre síntese de evidência e reprodutibilidade em pesquisa aí, tá? Que acho que é outro tema que é importante. É muito diferente desse aqui, mas acho que também é uma coisa em que a ciência pode avançar muito, assim, me sinto um pouquinho mais confortável de falar disso do que divulgação científica, eu entendo mais. E, enfim, segue o convite aberto para entrar no grupo dos DEC, que tá, enfim, a gente já recebeu várias adesões durante o processo, a ideia, tipo assim, pipocaram vários temas que a gente conseguiu pincelar, pequenas coisas, assim, mas seguir discutindo por lá, enfim, com um pouquinho mais de calma. E de novo, as inscrições para a Hack Week mesmo estão abertas, aí você pode se inscrever no nosso site ali em bit.ly/NBS 2020. E, cara, muito obrigado pela audiência e pela participação e pelas perguntas e, enfim, especialmente para os debatedores. A gente está aqui há quase 2 horas já. E, enfim, certamente foi muito, enfim, foi muito estimulante para a gente. Ainda não tenho, talvez, providenciado todas. Eu teria muitas perguntas ainda, assim, e tal. Mas, assim, em termos de compartilhar inquietações e problemas, assim, acho que foi, para mim, um super sucesso. Obrigado a todo mundo. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Se não, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 4 horas, mesmo lugar, mesmo link, mesmo tudo, ou antes disso no Slack. Até mais, gente. Valeu. Tchau, obrigada, gente. Tchau.